Você tem noção do tamanho da sua ignorância? Você consegue dimensionar ela? Esse é o nosso maior risco nesse século. Nós estamos vivendo um bug do milênio. O risco é muito alto, muito alto. E as empresas estão se preparando. O Bradesco aqui no Brasil, o Itaú são empresas que já entraram em parceria com a IBM. Isso é inevitável. Isso vai acontecer. Isso vai mudar a vida das pessoas. Professor Luiz Augusto, também conhecido como econofísico, formado em Física e Matemática pela Universidade de Campinas, a Unicamp, ele trocou a promissora carreira no mercado financeiro pela paixão que realmente faz o seu coração acelerar. Nunca foi meu lugar, Marcelo. Isso não é pra mim, isso é pra outras pessoas. Eu não lembrava mais de mim, Marcelo. Um cara de conteúdo vazio. Como é que você vai seguir uma vida assim? Ele é professor de computação quântica no MBA da FGV e estuda física nuclear no ITA. Por que eu não posso usar minha matemática pra melhorar a vida das pessoas? Às vezes maciar um pouquinho, aproximar a física das pessoas, com palavras mais simples, mais carregado de bom conhecimento. Isso te traz uma informação que você não tinha acesso antes. As pessoas gostam disso. E aí o meu perfil começou a crescer muito. E aí, Marcelo, tudo mudou. O físico precisa aprender a falar. E a boca é muito poderosa. Quando você começa a falar, as coisas começam a andar. A maioria aprende os cálculos mais avançados, as técnicas de laboratório mais avançadas, mas eles não sabem conversar. Talvez a nossa única esperança de fazer algo inteiramente novo que vai impactar nossas vidas. Nessa conversa, o Luiz nos guiou por uma jornada que vai desde a física quântica até as aplicações revolucionárias da computação quântica. O que é lindo na física é que é uma das poucas áreas que nós temos noção do tamanho da nossa ignorância. O universo que a gente vê é um universo muito pequeno, né? A gente só enxerga uma parte muito restrita dele. Quando você começa a olhar para outras vidas e etc., qual que é a interpretação que você tem como físico? Luiz, você veio do mercado financeiro. Exato. Trabalhava como um Faria Limer, o clássico Faria Limer. Era um Faria Limer. E, de repente, você dá uma baita guinada na sua carreira. O que aconteceu e como é que você chega nessa situação que você está hoje? Eu sempre tentei me encaixar nesse padrão Faria Limer, mercado financeiro, porque isso foi vamos dizer que é uma tradição nova na minha família. Tradições que são inventadas nos últimos 10 anos, entendeu? Certo. Tradições de uma década. Então, nas tradições de uma década da minha família, surgiu essa questão do mercado financeiro. E aí eu estava me formando em física, eu tinha a opção de fazer iniciação científica ou iniciação de entrar no mercado. Eu acabei entrando no mercado, não numa posição de mercado financeiro. Você estudou na Unicamp, né? Aham. Eu comecei a trabalhar perto daqui no escritório comercial da LG. Eles vendiam fibra ótica, cabos de alta tensão. E o salário era bom, a bolsa era muito boa, comparada com qualquer outra coisa na academia, era muito melhor. E eu comecei a entrar nesse mundo. Aí abriu um programa de trainee, tá? A oportunidade, um programa de trainee para o HSBC, um banco inglês, na época, não sei hoje, mas na época era o maior banco do planeta, tava mais de 100 países, né? E aí eu entrei nesse banco, eu entrei no mercado financeiro, e eu comecei a procurar o meu caminho lá, porque tem muito fetiche nesse negócio, né? Demais. É bacana pra caramba. E é legal. É muito sedutor. É muito sedutor. As pessoas têm um quê de sofisticação. Nossa, o negócio é incrível. Pessoas bem-sucedidas, você tem referências importantes, né? Exatamente. E aí eu entrei nessa pilha, tá? Vamos entrar nesse projeto, só que nunca foi meu lugar, Marcelo. Eu gastava uma energia enorme para fazer as coisas e eu não me encaixava nisso. Então eu fui para fundo de investimento, fui para asset management, fui para consultoria, planejamento financeiro. Eu passei por várias empresas incríveis. As empresas eram incríveis, as pessoas incríveis. Você não gostava do que você fazia ou você não tinha encaixe social ali com as pessoas? O encaixe social eu sempre tive. Sempre tive facilidade com isso. Aquilo não me brilhava os olhos. É como... Eu não sei como dizer isso de uma maneira menos grosseira, mas é como namorar alguém que você não gosta. Uhum. Tá? Então você vai se esforçar, mas seu estômago nunca vai apertar quando você tá com aquela pessoa, entendeu? O friozinho na barriga. Não existe o friozinho. Então você tá lá, você se esforça pra estar naquele relacionamento, entendeu? E foi isso. A minha história foi essa. Tá? Mas pra você chegar numa conclusão dessa, você ainda mais como uma pessoa extremamente racional, analítica, precisa ter um pouco de autoconhecimento, né? Porque você precisa ter a coragem de mudar, mudar dói.
você deixa coisas pra trás, às vezes as pessoas que você mais ama estão te chamando de louco. Não deve ter sido fácil você chegar a essa conclusão, né? A jornada de autoconhecimento aqui foi o mais importante nessa história, tá? Muita dor, muita pergunta, muito questionamento, tá? E eu tive muito apoio da minha esposa, tá? Na época era minha namorada. E ela sempre falava, olha, Luiz, será que é isso mesmo? Você tá feliz assim? Parece que não, hein? Parece que não, você trabalhando de domingo a domingo. Você, de repente, uma vez a gente estava aqui no Parque Vila Lobos, próximo aqui do nosso do lugar aqui que nós estamos, e era domingo, e o meu chefe, que ele era um americano, ele me ligou, falou que eu tinha que voltar imediatamente para o escritório, que era inclusive aqui perto, para fazer um valuation de uma empresa, e eu não conseguia nem entender o que ele estava falando, que ele estava tão nervoso, ele era americano, e esse foi num domingo à tarde que eu fui no parque com a minha esposa, eu tenho que voltar. Totalmente inesperado. Totalmente, então assim, essa coisa vai te atropelando, esse tipo de coisa vai te sugando, tá? E aí chega uma hora que você tem que realmente... Existe um momento que é traçado a linha. E esse momento aconteceu comigo, em 2018. Foi nesse momento? Não foi nessa ocasião desse chefe, tá? Que é um cara super bacana, mas é que eu tava no lugar errado, tá? No lugar certo, uma pessoa que gosta disso vai se apaixonar por domingo à tarde com a namorada, largar ela no sol. Novo desafio. Vamos lá para Excel, maravilhoso. É isso aí que eu quero pra minha vida. O que aconteceu foi que eu tava numa empresa, uma investida de um grande fundo de investimento, um dos maiores do planeta. Caramba. Tá? E essa empresa, ela entrou numa arbitragem o fundo entrou numa arbitragem com os ex-donos, tá? Questionando algumas coisas, alguns questionamentos contábeis. E essa empresa, ela passou por 6 trocas de presidente em um ano, tá? Para você ter noção, não tinha mais CFO na empresa, eu não tinha mais um chefe, eu respondia direto por todos os presidentes, eu respondia direto. Eu era tipo o CFO interino, mas sem ser um CFO e sem ter o salário, que também seria bom se eu tivesse salário, eu estaria resolvido. Mas eu fiquei nessa emoção um ano. Trocava o presidente, entrava um outro presidente, começava um orçamento tudo de novo, e as análises mais bizarras do mundo para fazer a empresa funcionar no Excel, tá? E eu já estava vendo que a empresa ia ser dissolvida. Quem trabalha no planejamento financeiro consegue ver isso. Uhum. Isso é um livro aberto, né? Um Excel que você consegue projetar um fluxo de caixa, você vê a empresa. Você vê os fatos. Eu sofrendo naquela situação, fazendo toda vez um orçamento novo, e virando noite. Eu falei, isso não é para mim. Isso é para outras pessoas. Tá? A empresa é boa, as pessoas são legais, isso aqui vai virar um negócio bom, tanto que virou. A empresa depois ela foi dissolvida e depois remontaram uma outra empresa e tá indo muito bem. Mas aí eu falei, não é para mim. Aí eu conversei com uma pessoa lá próxima, falei, olha, eu vou fazer o orçamento, o último que estão me pedindo, eu vou entregar ele para vocês, tá? Mas vou fazer brilhantemente para não restar nenhuma dúvida para vocês. E eu vou sair. Tá bom, tudo bem. Então, fizemos um negócio muito bacana, eu com uma pessoa, um acompanhamento. Então, eu sinto que eu saí de cabeça erguida, eu saí deixando o meu legado na empresa, mas eu falei, a Faria Lima, nessa posição, não é o meu lugar mais. Tá? Aí eu fui para uma outra oportunidade, uma empresa que minha esposa criou, e nessa empresa foi meu bote salva-vidas. Eu preciso respirar e lembrar de quem é o Luiz. Eu não lembrava mais de mim, Marcelo. Eu me olhava e eu me via um cara com uma gravata bonita. Essa aqui, por exemplo, é uma Ferragamo. E eu escolhi ela espetacularmente porque ela tem um gatinho que simboliza o gato de Schrödinger e uma borboletinha que simboliza o atrator de Lorentz da matemática. Então, que legal. Eu gosto disso. Mas eu me via esse cara, mas estava um cara de conteúdo vazio. Tá? Esse cara tá com a alma vazia. Então, como é que você vai seguir uma vida assim? Aí eu fui pra minha empresa que eu brinquei falando que é um bote salva-vidas, mas é uma empresa incrível, tá? E a minha jornada de conhecimento foi feita afastada daqui, tá? Voltando ao quem era o Luiz na infância. O Luiz na infância era um cara que olhava para os planetas, era um cara que queria ser astronauta, queria ir pra NASA. Esse era o Luiz. E o Luiz aqui, que virou adulto, é um cara que tá tentando gostar de uma coisa que ele não gosta. Esse foi, acho que, o pontapé para tentar começar a mudar a minha vida. E aí, eu imagino que trabalhando nessa empresa, você vivencia todos os desafios de montar um negócio,
que não é simples, dá trabalho, e você no meio de uma transição. Como foi construir um negócio numa virada de ciclo da sua vida tão importante? Eu saí meio anestesiado aqui desse mercado, então não foi logo de cara que eu comecei a pensar na minha jornada, tá? Eu estava muito focado em pagar as contas e fazer a empresa break-even, né? Então o meu negócio era fazer comercial, aprender a fazer empresa, aprender a emitir nota fiscal. Então assim, eu saí muito cru de empresa, não sabia empreender, tá? Então eu sabia ver um negócio pronto. Então a gente foi atrás de muita coisa, de licenças, de patentes, nós temos patentes na empresa. Legal. E isso foi vindo aos poucos, esse conhecimento. Foi o seguinte, lá para 2019 minha esposa falou, olha, por que você não faz um Instagram para você? Eu falei, Instagram, eu vi o Instagram como um lugar que você fica mostrando foto do seu carro, né, esse tipo de coisa. Eu falei, isso eu não gosto muito. Não, fala de física, você vai gostar. Ela falou tanto que eu fiz, tá? Então foi escutar um primeiro conselho de alguém que se preocupa com você. Foi o primeiro passo. Verdade. Aí eu teve um segundo conselho que eu escutei de um primo meu. Ele é um engenheiro muito bem sucedido, ele trabalha hoje nos Estados Unidos com engenharia. Legal. Então ele falou assim pra mim uma vez, Luiz, o seu conteúdo, você é muito inteligente, mas seu conteúdo é muito difícil, cara. Ninguém vai entender isso que você tá falando, faz umas coisas mais pé no chão. E ele falou isso. Você ia fundo, você ia... Eu acho que eu tava fazendo conteúdo pra mim. Pra você mesmo. E aí eu falei, não, realmente, meu primo Renato, ele tem razão, eu tenho que fazer um negócio mais amplo. Aí nicha demais, né? Nichou totalmente. Nicha demais, né? Porque tinha que ter um conhecimento em física, absurdo um conhecimento em matemática, absurdo e o mais importante, o interesse. Pois era um interesse extremamente específico. Pois é. Meu interesse na época era uma coisa chamada econofísica, tanto que esse é o meu perfil no Instagram. Foi desde o começo esse nome? Foi desde o começo. A econofísico foi desde o começo porque eu sempre gostei dessa conexão da economia com o mercado, com a física. Aliás, depois a gente... Isso aí evoluiu. Isso é um conceito. Econofísica é um conceito. É um conceito e evoluiu para a computação quântica. É mesmo? Exato. Porque embora eu tenha muito interesse na física e na matemática, eu gosto de... mercado, eu não gosto de ser o cara do valuation, essa não é a minha posição, mas eu gosto de gerar negócios, eu tenho essa veia empreendedora, e o econofísico é por isso, tá? Eu gosto de juntar essas duas coisas, mas eu tava juntando errado, eu tava partindo do ponto de vista errado. Aí eu fiz esse perfil, aí eu escutei esse feedback. E isso foi que ano? Isso foi 2022. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Era pré-pandemia? Era, né? 22. Era. Ou 21, 22, uma coisa assim. Tá. Aí eu escutei o meu primo. Tá? Então eu tava com o perfil já há 2 anos ou 3 no ar, pequenininho, tinha 200 inscritos. E fazendo meus vídeos malucos. Da sua cabeça. Da minha cabeça, coisas complexas, difíceis que... Não sei, eu achava que as pessoas iam gostar. Aí eu comecei a fazer comentários de coisas simples, tipo vídeo de uma pipoca estourando. E de repente o vídeo bate 1 milhão de visualizações, a TV Cultura do Paraná me chamou para falar sobre o vídeo. Que legal. E aí eu fui vendo que, às vezes, maciar um pouquinho, aproximar a física das pessoas com palavras mais simples, mais carregado de bom conhecimento, as pessoas gostam disso. Opa! Tá? E aí o meu perfil começou a crescer muito. E aí, Marcelo, tudo mudou. A minha exposição que eu comecei a ter no Instagram, nas redes sociais também, no TikTok, começou a mudar a perspectiva da minha vida. Eu não posso dizer ainda que mudou completamente a minha vida. Tá mudando. Mas a perspectiva é outra. É completamente outra. E tá mudando, essas coisas estão acontecendo agora. A gente tá... né? Agora. Eu estou fazendo um networking. Ó, eu estou vindo aqui... Nós estamos aqui no meio da semana, aqui em São Paulo. No começo dessa semana, eu passei 3 dias num curso com o pessoal do CERN. Tá? É um curso que foi financiado pela União Europeia. Então, assim, eu só consegui fazer esse curso de computação quântica porque o ITA me fez a carta de recomendação. Então, assim, são coisas que estão acontecendo agora, de tecnologias que vão moldar o nosso século, que a computação quântica é uma delas. Então, assim, a perspectiva começou a ganhar um volume absurdo. Uma exposição internacional. No Canadá, gente falando comigo, me mandando... Olha só, essa história é bizarra, porque eu comecei a crescer no Instagram e, nesse meio tempo, eu me relacionei com o ITA, eu me relacionei com a FGV, fui convidado para ser professor convidado da matéria de computação quântica no MBA deles.
O Ita me convidou para estudar e pesquisar com eles computação quântica. Nisso, uma empresa do Canadá me procurou que queria comentar comigo, falar comigo sobre computação quântica. Essa empresa é nada mais que uma empresa criada, fundada por uma das pessoas mais importantes de computação quântica do mundo. E essa pessoa, que é o Michele Mosca, ele tá num slide da minha aula lá da FGV. Então, de repente, o meu ídolo lá na FGV, na aula que eu monto para os alunos, entrou em contato comigo. Eles mandaram um presente para mim e para minha filha, que nasceu faz um mês. Cara. Lá do Parabéns, Canadá. eu lembro. Obrigado. Ainda tem mais essa, né? Tem mais essa. Então, lá do Canadá, os caras me mandando um presente para minha filha, uma empresa de computação quântica. Cara, olha, isso, o que é isso? É a energia sendo depositada no local certo, tá? É a semente na terra certa. Ali a terra é fértil, a semente vai crescer. Se você pode pegar a melhor semente que você tiver, se você pôr ela no sal, ela não vai crescer. Então, essa mudança na minha vida foi de um ano para... Nem deu nem um ano. Caramba, não deu um ano, tá? Então, entre entrar na FGV, ser convidado, entrar no ITA, participar de tudo isso começou em setembro do ano passado. Muito rápido. Muito rápido. Sua projeção foi intensa. Uma pausa rápida nesse episódio para falar do patrocinador deste episódio, que é o G4 Educação. O G4 é a evolução da escola de negócios e lá você vai encontrar os mais variados cursos para você e para sua empresa conseguir evoluir e dar o próximo passo. Entre no nosso site g4educação.com ou escaneie o QR Code que aparece nessa tela. Você usa uma técnica que para mim é uma das melhores técnicas que tem para crescer nas redes sociais, que é você utilizar o conteúdo que já foi testado e já deu certo. Ah, sim. Então você faz reacts muito interessantes, né? Faço. Isso você é bom. comenta coisas complexas e a minha primeira impressão quando eu encontrei o seu conteúdo foi que legal, é um tema profundo, complexo, porém acessível. Exato. Porque se você chega num nível de complexidade que extrapola o que, né, seres normais têm capacidade de absorver, você pula, né? Porque não é pra você, não dá pé pra mim, tô longe ainda disso, né? Você falou a palavra certa, não dá pé. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? É muito sedutor, e ainda pra mim é muito sedutor, eu mesmo fazer o conhecimento, fazer o vídeo pra mim, é muito sedutor. Às vezes eu quero fazer pra mim o vídeo, mas às vezes eu tenho que falar, não vai... Não vai conectar. Exato, as pessoas têm que se sentir conectadas. E o Brasil... A gente está melhorando muito na divulgação científica. Você acha? Eu acho que sim. Tá? Então, eu tô vendo... E essa sua análise é com base no quê? Trabalhos publicados? Você tá vendo o que a gente tá... Tô falando de redes sociais aqui. De redes sociais. Tá. De divulgação da ciência através das redes sociais. Eu tô vendo os acadêmicos entrando. E os acadêmicos estão arrumando muitos vícios que tinha nessas redes. Informações erradas. Que legal. Tá? Por exemplo, tem... É que eu não vou falar nome aqui, que eu não tô com um corpo de advogados grandes para me ajudar. Mas, por exemplo, tem um Silvio Santos aí da física, que fala que é da física quântica, que ele fala que dá para curar depressão se você imaginar um negócio que você cria dopamina na sua cabeça e você cura a depressão. Depressão é um negócio sério. Sim. Tem atendimento no SUS e ele fala que isso é uma explicação da física quântica. Então, esse cara é um perigo, tá? Então, precisa ter alguém para explicar para Dona Maria, tá? Que só porque ele tá falando palavras que são complexas não significa que ele entende absolutamente nada do assunto. Isso é muito louco, né? Porque existe esse campo da física quântica e existe um grupo de pessoas que se apropriou dessa palavra e trabalha no campo mais espiritual. Alguns deles até nem falam que é espiritual. Mas existe uma legião de pessoas no mundo inteiro que falam sobre física quântica, lei da atração e etc. Eu já estudei muito isso. Onde que essas duas coisas se conversam? E onde que elas deixam de conversar? Porque eu acho que existe um denominador comum entre as duas físicas quânticas, certo? Uma é na visão da ciência, de fato é o que vocês vêm estudando há tanto tempo, e do outro lado a gente tem essa galera mais espiritual, falando do cosmos, do quantum e de lei da atração. Qual que é o denominador comum desses dois universos? Marcelo, eu nunca vi. Não existe? Não, eu não conheço. Tá. Porque o que eu vejo?
isso que você está falando das pessoas falarem de física quântica, se você voltar na década de 70, você vai ver que as pessoas falavam de apometria, a mesma coisa. Se você voltar um pouquinho antes, elas vão estar falando de magnetismo. Verdade. Os mesmos livros, eu tô falando isso porque eu já li esses livros. O meu avô, ele era um vendedor da Editora Brasiliense, tá? E eu herdei, graças a Deus, uma biblioteca gigante do meu avô. Então, assim, é muito legal. Enciclopédia, essas coisas? Muitas. Isso é então, legal. assim, os livros, por exemplo, os livros antes da Segunda Guerra Mundial, eles tinham muito essa questão do pêndulo, das pirâmides. Aí, lá pela Segunda Guerra Mundial, começou a vir o negócio do magnetismo. Depois da Segunda Guerra, com a era atômica, só começou a popularizar uns 20 anos depois, 1970 para frente, começaram a querer falar dessa parte nuclear, dessa parte de mais física mais avançada, mas ainda faltava alguma coisa para essa galera, porque eles não tinham onde se apoiar com nada. Aí, nos anos 90, no final dos anos 80, o que aconteceu? Teve um paper, eu não vou lembrar agora o nome, mas eu posso te mandar depois, de um físico tentando explicar a física quântica, com um experimento de luzes e tal. Ele foi muito bem intencionado, mas foi muito mal interpretado esse paper. E aí surgiu uma sorte de pessoas falando, achando que estão falando de física quântica. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje duas coisas. Existe um mundo que é o mundo metafísico, tá? Meta é o que vem, é o prefixo grego do que está além, né? A metamorfose está além da forma, a meta é o que a gente busca, né? O que está além, né? E a metafísica é o que está além da física. O que está além da física? Tudo aquilo que você não pode fazer um experimento, tá? A física é uma ciência experimental. Então, se você consegue fazer um experimento, é física. Se você não consegue, é metafísica. Quando eu vejo esse pessoal mais místico, eu os vejo na metafísica, tá? Mas eu acho que na falta de um vocabulário ou na falta de um embasamento, eles tentam trazer a física para o que eles estão falando. Eu acho que aí são umas derrapadas enormes, tá? Porque eu vejo que nenhum deles tem a mínima, mas a mínima noção do que está falando. Não vi nenhum até hoje, tá? Nenhum até hoje. Tem 1 ou 2 físicos que embarcaram nessa. Eles sabem esse negócio, tá? Mas mais pro lado espiritual. Não, eles sabem a física, aí pro lado espiritual, aí eles começam a jogar as hipóteses dele. Tá. Não é problema nenhum. Eu acho que todo mundo precisa de um pouco dessa questão metafísica. Isso é uma questão individual. Isso não cabe a ninguém julgar. Sim. Mas não é científico, tá? Isso não precisa ofender ninguém. Quando você fala que o seu lado místico, o seu lado da fé não é científico, isso não é uma ofensa e não pode ser. Porque o científico, como Galileu ensinou, a gente leva para um laboratório e se a gente tiver... Nós precisamos, para fazer física, só de um cronômetro. Nem de régua nós precisamos. Só cronômetro. Com cronômetro você consegue fazer tudo. Medir o que você quiser com um cronômetro, tá? Então, se você não consegue usar um cronômetro... o que eu tô te falando é uma teoria de espaço-tempo, tá? Você desce a física inteira por uma única grandeza, que é o tempo. O tempo pode compor todas as grandezas, a massa, a energia, o comprimento, tá? Tudo usando um relógio. Se você não conseguir usar um relógio para medir o que você tá falando, isso não é física, tá? E é aí que eu vejo que esses caras começam a emprestar esse vocabulário da física. E aí acontece tudo, cara, porque existe uma grana, existe uma demanda das pessoas em se encontrar o seu caminho, encontrar a cura, tá? Encontrar a cura da depressão. E aí surgem os absurdos. Eu acho que isso é perigoso. Eu gosto de deixar o misticismo e a religião do lado deles. Eu acho do lado da física. Eu sou um cara muito chato com termos. Porque eu acho que quando você utiliza os termos corretos, você dá clareza para as pessoas. Quando você começa a misturar conceitos e áreas completamente distintas, você traz a confusão. Porque as pessoas não vão entender direito, né? Eu até acredito em muitas coisas que algumas dessas pessoas mais sérias falam, outras eu acho que é um monte de baboseira, simplista demais e etc. Mas tem um especificamente que eu gosto muito, que chama-se Dr. Joe Dispenza. Ele é neurocientista, ele era um quiropraxista, ele sofreu um acidente e ele se curou. Essa é a história dele. Aliás, acho que a maior parte das histórias de quem trabalha com isso tem alguma história tem uma superação brava, de superação, né? Onde ele coloca em prática aquilo que ele acredita.
E quando eu estudei com o Joe Dispenza, uma das coisas que me impressionou é que ele trabalha numa abordagem tríplice. Ele primeiro te entrega a ferramenta. Então ele fala assim, pratica aí, Luiz, medita aí. Aí ele conduz a meditação. Aí depois ele vem com a teoria, ele fala, ó, isso que você acabou de fazer é isso aqui, ó, teoria, pá, pá, pá. Aí ele traz um cientista, esse cara chama-se Hamill, ele é líder do laboratório da University of California, San Diego. E lá, eles possivelmente têm o maior centro de estudo de meditação do mundo. Um dos estudos deles é um N de 1.800 pessoas. Eles dizem que já tem mais de 5 milhões de data points, assim, é um negócio impressionante. Coletam tudo, fazem grupo de controle, etc. O que ficou difícil pra mim, porque quando eu fui para esse curso, eu falei, cara, eu acredito em algumas coisas, mas algumas coisas eu sou cético ainda, então eu vou lá pra aprender. Porque até então é ignorância, eu não tenho conhecimento suficiente para ter esse julgamento. E aí, de repente, ele começa a fazer grupo de controle com pessoas com câncer que participam do programa dele e não participam do programa dele. E aí você começa a ver números tipo assim, 84% de cura, 14 tipos de cânceres diferentes. Aí ele começa a ir para níveis mais baixos, né? In vitro, célula cancerígena. É difícil explicar isso, né? Cara, essas coisas são complicadas, assim, na hora que vem os resultados, a galera fazendo cura através das mãos, em célula cancerígena in vitro, e depois de X tempo, o câncer eliminar. Coisas difíceis de você não acreditar, porque um cientista explicando pra você, era um cara cético, que não acreditava, que conheceu o Joe Dispenza, e o Joe Dispenza falou assim, cara, eu acho, minha hipótese, que quando as pessoas meditam, elas entram numa frequência que isso faz com que elas sejam saudáveis ou doentes. Quem tá numa frequência... Essa é a minha hipótese, a gente precisa testar isso. Tem coisas que realmente a ciência não explica, a medicina tá cheia de casos assim. Existe muito espaço, Marcelo, muito espaço pra gente encontrar explicações para isso na ciência, tá? Mas que ainda não viraram ciência. Por exemplo, o que é lindo na física é que é uma das poucas áreas que nós temos noção do tamanho da nossa ignorância. Você tem noção do tamanho da sua ignorância? Você consegue dimensionar ela? Cara, às vezes eu me assusto, assim, por entender o tamanho do universo e há quantos anos nós existimos e quantas galáxias a gente... Cara, você tem uma poeirinha, né? Você tem um palpite do qual é o tamanho da sua ignorância? Um palpite, sei lá, em metros, em quilos? Você tem um palpite? Acho que não. Ele é próximo do infinito. Diria que é próximo do infinito. Eu vou te dar um palpite. Né? Olha, aí é que tá. Pode ser. Olha a física. A física sabe o tamanho da ignorância dela. A gente sabe o nosso... Isso é uma coisa que só a física sabe. Se a gente pegar o universo, a nossa física, ela explica. A gente acredita que existe uma... quer dizer, nós observamos o universo que tem 10 elevado a 26 metros de raio. 10 elevado a 26 é 1 seguido de 26 zeros, tá? Então, o universo tem esse tamanho, tá? Um raio desse tamanho, universo observável. E quando você fala universo, contempla... O universo observável, que a gente consegue ver no telescópio. Certo. Tá? Nos telescópios nós vimos isso. Quando eu falo universo observável, ele não exclui a possibilidade de ter algo além que a luz não chegou. Tá. O que nós temos é o que a gente consegue observar. Então, o bom físico sempre vai falar universo observável. Então, o universo, isso é uma estimativa, tá? A estimativa nunca é algo preciso. É só um número que a gente pode depositar algum tipo de confiança. Então, os nossos instrumentos apontam para um universo de 10 elevado a 26 metros de raio. A menor distância que existe, que pode existir uma física até hoje, até a data, até essa tarde aqui que nós estamos conversando, é a distância de Planck, que é 10 elevado a menos 32 ou 34 metros, algo assim. Que é 0,34 zeros e o 1 lá embaixo. Então assim, nós temos essa física para explicar, do 10 a 34 ao 10 a 26. A nossa física, ela vai do 10 a 26, as nossas fórmulas, que é a astronomia, até o 10 a menos 14, tá? Que são os gluons dentro do átomo. Do 14 ao menos 32, a gente não sabe nada. Nada. Não temos como acessar isso. Sabe o que cabe nessas ordens de grandeza, de 14 a 32? Tudo que nós conhecemos. Toda a física que nós conhecemos. 10 a 26 a 10 a 14, a diferença dá 12 ordens de grandeza. Essas 12 ordens de grandeza cabe aqui dentro. Ou seja, a nossa ignorância na física, ela é pelo menos o tamanho do nosso conhecimento. Então, assim, pode existir.
tem que estar aberto. E tem coisas estranhas que acontecem nas nossas vidas. Coincidências muito estranhas, tá? Isso acontece. O problema é explicar esse negócio com a explicação errada, com coisas que não fazem sentido. Então, por exemplo, as pessoas utilizam a ideia do entrelaçamento quântico para explicar tudo, e explica tudo errado e nem as pessoas não... Eu nunca vi um cara que não é físico saber o que é física quântica. Nunca vi. Todos eles falam as mesmas besteiras. Né? Tá? Então, assim, física quântica, e é uma coisa que eu tento trazer no meu canal, é difícil, não é? É para todo mundo, mas é difícil. Sabe o que é difícil também? Ganhar o Iron Man, ganhar aqueles caras que fazem o campeonato de força. Strongman. O Strongman. É muito difícil ganhar o Strongman. Você acha que eu vou começar agora, eu não vou ganhar o Strongman. Se eu quiser, não sei se eu consigo, eu teria que dedicar 15 anos para virar o Strongman ou para entrar em qualquer campeonato desses de musculatura. A mecânica quântica é igual. São anos que você tem que estudar para você ter ferramentas mentais para você chegar lá. Então não adianta um curso de 3 minutos, uma semana, um ano estudando física quântica, você não vai aprender nada, absolutamente nada. Então, é por isso, esse é o problema, tá? As pessoas usarem uma coisa real, testada, explicada, para explicar algo que não tem explicação ainda. Pode ser que tenha no futuro. Vamos explicar, então, para as pessoas o que é a física quântica. Eu sei que é difícil, mas onde que é um caminho interessante para as pessoas entenderem o que é a física quântica? Olha, então eu vou... Meu cabelo tá bonito, cara, que isso vai dar um corte. Tá cara. ótimo. Você tá me pegando aqui? Amigos, se vocês quiserem entender de verdade o que é física quântica, vestibular no fim do ano na Unicamp, eu acho que é em setembro, entra no curso de física, um curso integral, 4 anos. Esse é o melhor caminho. Agora, um caminho para nós aqui, para a gente não ficar sem uma resposta. A física quântica, as pessoas falam que é a física que cuida do muito pequenininho. Não é isso, é a definição pobre da coisa, tá? A física quântica, ela acontece quando a gente confina a energia. Quando você confina a energia em ordens de comprimento que são da mesma ordem da frequência dessa energia, coisas estranhas acontecem. Que coisas estranhas são essas? A lógica muda, tá? Muda de verdade. Por exemplo, nós estamos aqui conversando com os nossos seguidores aqui, com o pessoal que está assistindo. Tudo que eu tô falando para eles está entrando nesse microfone, virando uma sequência de zeros e uns. Essas câmeras aqui super legais estão transformando todos esses fótons que elas estão recebendo em sequências de zeros e uns, tá? E o computador, que é um circuito eletrônico, o que ele faz? Ele aplica a lógica, tá? Então, o 1 vai ser verdade, o 0 vai ser falso, tá? É a lógica booleana. Essa conexão da lógica com circuitos eletrônicos, quem fez foi Claude Shannon, em 1937. Nós dizemos que é uma bijeção, tá? A física quântica mudou completamente, porque se com a lógica booleana a gente consegue explicar tudo, o que é a lógica booleana? A lógica do verdadeiro ou falso? A gente faz tudo que não é quântico com verdadeiro ou falso. Na mecânica quântica mudou, porque na mecânica quântica tem o verdadeiro, tem o falso, tem o raiz quadrada de verdadeiro, tem o raiz quadrada de falso. Então assim, ela muda completamente, começa pela lógica, a lógica muda toda. Então, tudo que a gente tem na nossa vida cotidiana, nosso experimento, nós vivemos uma vida newtoniana, tá? Se eu pego essa garrafa aqui e eu soltar essa garrafa, ela vai cair de maneira acelerada no chão e ninguém tem dúvida disso, tá? Talvez a minha filha que tem 1 mês não tenha essa experiência, ela talvez solte, ela vai soltar algumas vezes, até os 3 anos, aí ela vai entender que tudo que ela soltar vai cair. Se ela soltar o mamar vai cair. Ela vai aprender isso. Então, isso vai entrar no cérebro dela e ela vai dizer que isso é normal, tá? Só que nós não temos nenhuma experiência relevante com a física quântica, porque a física quântica ela se dissolve nas nossas escalas macroscópicas. Então, a gente tem que tratar ela puramente de maneira matemática. A gente não tem como ter nenhuma explicação intuitiva, a gente não consegue reduzir um comportamento quântico a uma experiência do dia a dia, não dá para fazer comparação, porque é totalmente diferente. Então o que sobra pra gente? Sobra as equações matemáticas, sobra a álgebra linear. Então assim, é uma coisa que aí que tá a dificuldade. Você não tem nenhuma
forma, não tem nenhuma forma legítima de eu fazer um exercício mental com você para te levar para esse mundo. O que eu posso fazer? É tentar aproximar esses experimentos, esses comportamentos com coisas no dia a dia, mas aí começa a surgir gato vivo e morto, e aí as pessoas começam a falar as maiores besteiras. Por quê? Porque elas estão fazendo analogias que são, no fundo, impossíveis. Tá? Então, na mecânica quântica, você falar que o gato está vivo e morto, o gato de Schrödinger, aí as pessoas acreditam nisso, então elas acham que de fato isso vai acontecer. Não machuquem os gatos, viu, pessoas? Os gatos são animais fantásticos, tá? E eles vão morrer se você fizer mal, cuide bem. Então, essa é a dificuldade de ensinar a física quântica, tá? Mas ela mudou tudo. Então a física quântica são as leis físicas que governam os comportamentos quando a energia está bem confinada. Isso muda a lógica, traz comportamentos incríveis, traz ideias de massas imaginárias, momentos imaginários. E a gente, quando você fala do campo observável, a gente está interpretando isso por formas que a gente consegue mensurar, principalmente pelos nossos sentidos, né? O que a gente consegue observar. E normalmente na ciência existem algumas etapas de respostas que a gente quer ter, né? Primeiro, ao observar eventos, a gente descobre padrões, né? Só que não necessariamente a gente consegue explicar o porquê, né? Então são duas questões. É eu entender que aquele fenômeno resulta nisso, e outra coisa é eu entender por que aquele fenômeno resulta nisso, né? Um exemplo clássico que acontecia foi a astronomia, tá? A astronomia, desde a época de Ptolomeu até muito antes, tá? Eles viam as eclipses acontecer, eles viam os planetas surgirem, os errantes, né? Planeta vem da palavra errantes, que eles são estrelas que se movimentam. Eu não sei se todo mundo já teve essa experiência, mas se você olhar para um céu, aqui em São Paulo é difícil, mas no interior você vai perceber isso melhor. Com menos luz, né? Um ambiente com menos que nós chamamos de menos poluição luminosa. Legal. Você vai perceber que as estrelas, elas ocupam um local específico, elas têm uma distância relativa específica umas das outras, tá? Mas algumas dessas estrelinhas, que não são estrelas, são planetas, eles se movimentam, tá, ao longo do ano. Então eles não têm uma distância fixa com relação a outras estrelas. Então assim, isso era um padrão que os caras observavam, tá? Então eles sabiam quando ia aparecer, por exemplo, Júpiter, quando ia aparecer Saturno, quando ia aparecer Marte, sabiam quando ia aparecer Vênus. Por exemplo, nós estamos entrando agora, nós vamos começar daqui a pouco a entrar no inverno, legal, nós vamos começar a ver, surgindo no nosso horizonte aqui, a constelação de Escorpião. Ela só vai aparecer em junho e julho, e ela é linda, tá? Então assim, são padrões que as pessoas viam, mas não conseguiam explicar. E tentaram por vários modelos, os modelos eram os mais confusos possíveis, até que veio Copérnico, tá? E deu uma explicação a mais simples possível, e aí veio Newton e matou esse assunto numa pedrada, tá? Com a lei da gravitação universal. Então nós estamos falando aí de 1000 anos. 1000 anos. Identificou o padrão, explicou o padrão. Então assim, leva muito tempo. Então tem coisas que levam, que pra gente conseguir explicar esses padrões que nós vemos no nosso dia a dia aí, que a gente não tem explicação, talvez algum dia a gente encontre a explicação. Eu acho que tem um negócio interessante, porque a maioria das pessoas que não se aprofundaram, não questionaram isso, o universo que a gente vê é um universo muito pequeno, né? Versus ao que de fato existe por aí, né? Quando a gente olha, por exemplo, o espectro luminoso, a gente só enxerga uma parte muito restrita dele, né? Se a gente vê isso que você falou é lindo, sabe por quê? Você está falando de como o ser humano interage com o universo que se apresenta. A gente enxerga um pedaço minúsculo, que é a faixa de luz visível, que coincidentemente, com uma explicação causal, é a faixa de maior emissão da luz do Sol, tá? A gente se adaptou para pegar a maior luminosidade, então a gente enxerga a luz visível, que é a nossa estrela linda, maravilhosa, que nos abastece de energia em entropia baixa. Ela tem esse pico, tá? Então nós enxergamos o mundo numa frequência numa faixa de frequência muito pequena, numa faixa audível muito baixa também. A gente ouve o mundo de uma maneira muito baixa. E tem outra coisa que ninguém comenta, Marcelo. Todos os nossos estímulos, eles são quase que sensibilidades. Eles acontecem em intervalos minúsculos de tempo e em intervalos minúsculos de espaço. Então, você nunca sente um negócio de verdade. Você sente só
uma sensibilidadezinha, assim, você nunca vê o fenômeno de verdade. Nós dizemos que a gente mede a derivada, a gente mede a sensibilidade das coisas em laboratório. A gente não mede a coisa inteira. Como é que funciona na física? A gente mede a sensibilidade das coisas e aí faz um processo chamado integração para você ter o comportamento global. O comportamento global exigiria uma exposição muito maior ao estímulo, muito mais longa no espaço e no tempo, tá? Isso é uma coisa que você percebe quando você estuda física, porque a mente comum, tá? A mente que não foi treinada na física, ela vai acreditar que a única forma de a gente analisar o universo e perceber ele é analisando a sensibilidade aos estímulos. Eu faço um estímulo num sistema, qual a sensibilidade dele? Eu aqueço um pouquinho o sistema, eu jogo um pouquinho de energia, quanto ele aquece? As pessoas acham que isso é física, mas existe uma visão integradora muito maior que essa, tá? Que foi descoberta por físicos incríveis como Euler e Lagrange, que a gente chama de uma visão variacional. Ela não olha mais os estímulos, ela olha a coisa de uma maneira tão complexa e tão abstrata que eu não conseguiria trazer aqui para vocês com palavras claras. Mas a física, ela te permite enxergar qual é o tamanho da sua sensibilidade, e é minúscula, tá? Tanto nos nossos sentidos quanto na nossa percepção intelectual. A nossa percepção intelectual do mundo é uma percepção do ponto de vista matemático diferencial, tá? Diferencial é porque é infinitesimal. A física te permite ter uma percepção integral do fenômeno. E aí os ouvintes que tiverem sido já iniciados, eu estou falando das equações de Euler-Lagrange, tá? O princípio da minimação. Então, essas coisas são muito bonitas na física. Ela te bota no seu lugar de ignorante e fala, ó, é aqui que você tá, você vai ter que conviver com isso e você não vai ter como mudar. Isso tem relação com a pergunta que você fez no começo, que é qual o tamanho da nossa ignorância, né? Porque se você começa a tentar entender quantas civilizações existem em cada planeta que a gente não conhece, talvez a gente não enxergue, talvez que seja de uma outra, sei lá, matéria, ou seja, algum tipo de energia. Na hora que você começa a ir nesse mundo, você fala, caramba, realmente. Imagina toda a história que já passou até aqui, né? É um acúmulo de conhecimento, cara, infinito praticamente. Se a gente fizer uma conta rápida aqui de cabeça, nós temos aqui 8 planetas no sistema solar, antes tinha 9, vamos arredondar para 10, tá? 1/10 dos planetas, vamos falar que 1/10 dos planetas numa estrela, ele tem vida, tá? Então a cada 10 planetas, um vai ter vida, tá? A nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Nós conseguimos observar 200 bilhões de galáxias, cada uma em média com 200 bilhões de estrelas. Nós estamos falando que, chutando uma estimativa, que existe 1 mol de planetas com vida, se você fizer essa conta. O mol é 10 elevado a 23. Caraca! Tá? Então, assim, pode, nessa estimativa, que é grosseira, mas é uma estimativa melhor que a gente tem, né? Os melhores esforços. Nós estamos falando de 10 elevado a 23 planetas, tá? Que tem vida. 10 elevado a 23 é talvez a quantidade de moléculas de água que tem aqui nessa garrafa. Então, assim, é um número grotesco que foge completamente da nossa compreensão. Você sabe que tem um físico que eu gosto muito, é o Tyson. Esqueci o sobrenome dele. É o Neil deGrasse. Neil deGrasse Tyson, exatamente. O Neil, ele fez um comentário uma vez que eu achei muito inteligente. Ele falou assim, cara, olha o tamanho do universo. Você acha que não quiseram vir aqui? E aí ele faz uma brincadeira, assim. Ele fala assim, cara, eu tenho como hipótese que a gente pode ser tão insignificante quanto você encontrar um formigueiro na rua. Você vê o formigueiro, você fala que legal, tem vida aqui, estão fazendo o trabalho deles, mas não tem por que eu vir aqui, porque não vai ter conhecimento suficiente para a gente evoluir a nossa espécie. E essa foi a brincadeira que ele falou. Quando você começa a olhar para outras vidas e etc., qual que é a interpretação que você tem como físico? Olha, eu vejo isso da seguinte forma, eu tenho 2 possibilidades para mim, tá? Ou nós somos, de fato, algo completamente insignificante, uma degradação de energia, tá? Que é isso que o papel da segunda lei da termodinâmica dita. Então nós somos poucos e pequenos e somos isso. Ou de tão raro que somos o diamante da galáxia, tá? Então assim, eu acho que a gente tá muito no extremo. Ou a gente é tudo ou a gente não é nada,
tá? E os dois lados existem coisas boas e ruins, tá? Então é bom se você é um milagre, talvez isso te incentive e dê valor ao seu dia a dia, mas também se você não é nada, pô, eu já não sou nada, se eu não fizer algo de bom na minha vida, pô, pra que adiantou isso, né? Mas do meu ponto de vista em particular, eu acho que a vida é um efeito colateral do universo. Ela está uniformemente distribuída nesse universo gigantesco, tá? Eu acho que ela é um efeito da segunda lei da termodinâmica, tá? Que a gente recebe um fluxo de fótons de energia do Sol todos os dias, todos os minutos, nós nos alimentamos disso. Tá? Você provavelmente hoje comeu 4 ovos e 4 bacons. Esses ovos e bacons saíram de alguém que comeu grama, comeu mato, e esse mato surgiu de uma reação de glicose, que foi a transformação de açúcar e carbono em glicose, né? Lembra da formulinha? 12 de água, 6 de CO2, virando C6H12O6, mais água, mais oxigênio. Essa reação acontece e é fruto da energia solar. Tá? Então você se alimentou disso, mas mais que isso. Nós recebemos essa energia do Sol, mas também nós devolvemos para o espaço essa energia. Essa energia não fica aqui. Porque se ficasse aqui, o mundo seria uma fornalha. Mas o que fica? Se toda a energia que nós recebemos, ela vai embora, o que fica com a gente? Fica a baixa entropia do Sol. A energia está baixa, está degradada de uma maneira baixa. Tá? Então nós pegamos essa baixa entropia e nós construímos um mundo. Construímos filhos, construímos podcast, construímos palavras legais, vídeos incentivos. Então, assim, tudo isso é por conta da segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, isso é uma coisa... por exemplo, se você pegar uma superfície do mar e... quando você analisa a entropia dessa região, tá? A degradação da energia na região sem vida... Tá? E quando você compara na região com vida, a região que tem vida, fitoplânctons, bactérias, é 700 vezes maior que a região sem vida. Isso é uma lei é a segunda lei da termodinâmica em ação. A gente tem sempre que degradar a energia, e a vida ajuda a degradar cada vez mais essa energia. Tá? Então nós estamos espalhando essa energia pelo universo. Então eu acho que fatalmente a vida ela passa a ser um efeito colateral da segunda lei da termodinâmica. É claro que eu não gosto de olhar para minha filha e imaginar que ela é um efeito colateral da segunda lei da termodinâmica. Eu prefiro acreditar que eu sou um ser humano, né? Eu prefiro acreditar que ela cortaram as asinhas de querubim dela de anjinho, ela desceu para mim aqui. Mas no fundo, Marcelo, eu vejo dessa forma. Uhum. Tá? Eu e muitos físicos, tá? Que é uma coisa inevitável. A vida é inevitável, no meu ponto de vista. Como que você se declara espiritualmente falando? Você tem religião? Você é ateu? Então, existe um ser humano dentro de mim. Tá? Eu acho que o ser humano é ser humano. Eu vou dar bastante exemplo da minha filha, porque agora eu tô virando pai. A minha filha, quando ela chora, alguém pega ela. Quando ela chora, alguém troca a fralda. Quando ela chora, alguém dá mamar. Então, já tá entrando no cérebro dela que se ela pedir com muita vontade, vai vir, cara. Então, eu acho que isso faz parte do ser humano, tá? Então a gente nunca vai deixar de acreditar nisso. Eu tenho as minhas crenças, os meus momentos, tá? Mas eu não me encaixo em religiões. Uhum. Embora eu cresci numa religião católica, em colégio católico, eu não consigo me encaixar muito bem, não dá muito certo. E eu já visitei algumas, eu já fui. Olha só, no Jorei, eu já fui na igreja católica, na evangélica, na Batista, eu já fui também no racionalismo cristão, na Umbanda, no espiritismo, kardecista, mais umas 3, 4 aí, enfim, nenhuma. Nenhuma não conecta com você? Não conectou comigo. Mas não conecta porque você acha que é arcaico, o nível de conhecimento é um conhecimento que não é científico. O que não te atrai? Eu não tenho problema com nada que não é científico. Por exemplo, as artes é uma coisa que me atrai muito, tá? Mas eu não sei, eu não gosto de gente santa. Tem muita gente santa na religião, o cara é santo, o cara não tem pecado, entendeu? Você diz das pessoas que participam. Que participam, muita gente santa. Eu queria ter umas pessoas mais normais, entendeu? Um cara que tem medo, que tem aflições, que tem fantasmas, tá? Uma pessoa que tem tanta dúvida quanto você. E eu encontro gente que tem resposta para absolutamente tudo. E isso não vai contra, entendeu? Como que você... Olha só, uma vez eu tava aqui em São Paulo, eu fui num centro espírita kardecista, na sede lá.
fui eu e minha esposa, né? Eu falei, vamos dar uma olhada lá, tem umas reuniões bonitas lá. E tem umas coisas muito inteligentes que o pessoal fala lá. E eu gosto de ouvir coisa inteligente, não interessa sobre o assunto que seja. Me faz bem, tá? E aí, a mulher falou, vai ter a reunião aqui, vocês não querem tomar um passe? Eu falei, vamos tomar um passe, vamos lá. Aí eu cheguei, só que tem que fazer uma entrevista para tomar um passe. Eu falei, tudo bem, sem problema, fazer uma entrevista. Só que é individual, tudo bem, sem problema. Eu fiquei 40 minutos numa sala, a mulher queria arrancar um problema meu. Eu falei, qual que é o seu problema? Eu falei, nenhum, só que... Não, mas... Você tem algum problema? Me fala aí sobre o vício, tua esposa, bebida, qual que é? Não tem nenhum. Não, mas... Olha, eu só queria ouvir a palestra. Você quebrou a perna da pessoa, porque não... Não, quase que eu fiquei irritado. Olha, eu cansei, ela falou, tá bom, tá ok. Sabe, a pessoa quer te achar um problema. E às vezes, talvez eu tivesse um problema, mas eu nem sei qual. Sim. Tá? Mas aí, essas coisas vai me desgastando, vai tirando a minha energia. Eu gostaria muito de encontrar um local que eu pudesse me conectar. Eu ainda não encontrei. Talvez não encontre. Eu acho que no seu universo, a maioria das pessoas em que eu me lembro são ateus, né? Eu não sou ateu, tá? Pra mim, o ateu e o... Mas eu tô falando que é difícil pra você, dentro do seu círculo, encontrar pessoas que pensem... né? Pra mim, o ateu e o crente são a mesmíssima pessoa, tá? Exatamente. Porque pra mim, o cara que é ateu, ele tá tendo a certeza, ele tá dizendo que a falta de evidências de Deus, pra ele, já afirma algo, tá? E o crente diz a mesma coisa, a falta de evidências de provar que Deus não existe, afirma que Deus existe. Então, os dois extrapolam a falta de evidências científicas, por exemplo. Eu sei que o religioso não precisa de evidência científica, ele sente uma coisa interna, mas na falta de evidências científicas, eles tomam a decisão deles. Eu acho errado isso para um ateu. Isso é contraditório isso aí. Tá, então, o Carl Sagan falava, né, que a falta de evidências não é evidência dos fatos. O fato da não evidência não é evidência do não fato, tá? E o ateu, ele quebra essa corrente. Então, se ele tem falta da não evidência, ele assume que é uma evidência ou não fato. E a evidência do não fato é a evidência que Deus não existe porque não tem evidência. Pô, não existia evidência dos átomos até 1900. Não tinha evidência. Foi com o trabalho do Einstein de 1905 que desenvolveram o movimento browniano que tiveram evidência. Os átomos não existiam. Começou a surgir os átomos em 1905. Nasceram naquela... Eu acho que o ateu não tá com nada. Tá? O agnóstico sim, que eu acho que sou eu, cara. Que é um cara que tá lá pra cá, pra lá, que tá aberto a tudo. Tá? Eu sou esse cara aí. Vamos falar um pouco sobre computação quântica? Vamos. Esse é um tema que você vai fundo e confesso que como programador eu até hoje não entendo exatamente em que ponto a gente tá. O que é a computação quântica e de que forma ela difere da computação tradicional que a gente tem hoje? Bom, para começar, nossa computação clássica hoje, ela é composta por circuitos eletrônicos que utilizam a lógica booleana, tá? A computação quântica é feita por máquinas de interferências, tá? Composta pela mecânica quântica, pela lógica da mecânica quântica. Agora, interferência do quê? Interferência de ondas quânticas. Tá, então, quando você tem, por exemplo, um elétron, ele tem uma onda em volta dele, uma onda quântica. Essa onda, ela tem um comprimento, a largura dela é minúscula, é da 10ª bilionésima parte de 1 metro, tá? Ou 10 elevado a menos 10. Tá? Nós chamamos isso de um Ångström. Então, é algo muito preciso. Então, um computador quântico é uma máquina de interferências. Tá? Agora, ele usa, para fazer as suas contas, estados quânticos. Esses estados quânticos são objetos quânticos que não dá para ser definido aqui no mundo real, tá, no nosso mundo newtoniano, mas se eu fosse forçar, seria como se fosse o seguinte: o bit clássico é como se fosse uma lâmpada, que eu posso apertar um botão, acender e apagar. Tá? Então aceso é 1, apagado é 0. O qubit, ele é como se fosse uma lâmpada com um dimmer. Tá? Eu posso deixar ela mais fraquinha e mais forte. Tá? Então, o computador quântico, ele usa esses qubits, tá? Para poder realizar os seus cálculos. E ele faz cálculos que são impossíveis de serem feitos na computação clássica. Impossíveis. Impossíveis. Sabe por quê? O último átomo a última molécula de hidrogênio é queimada,
tá? Na transformação de hélio da última estrela do universo e ela não consegue fazer os cálculos que um computador quântico poderá fazer, tá? Porque ele consegue fazer um negócio chamado paralelismo quântico, tá? Você faz vários cálculos ao mesmo tempo, tá? Então, assim, ela traz uma realidade de cálculo pra gente, pra indústria, que é inimaginável. Tá? Até hoje em dia é inimaginável. Muita coisa na indústria hoje é resolvida por heurísticas. Tá? Não tem como computar tudo. Até no mercado financeiro, a galera que gosta tudo, você vai fazer um valuation, você está cheio de heurísticas, porque você não consegue computar tudo. Um computador quântico vai poder computar essas coisas. Onde que você acha que a gente vai ter maior ganho, né? Porque eu acho que a gente, nessa era da internet, as pessoas ainda estão aprendendo como que em alguns momentos a gente consegue ter alguns saltos muito extensos. E eu acho que o ChatGPT foi um deles. Com certeza. E não teve nenhuma mudança na base computacional e ainda assim é um negócio impressionante, né? Pô, eu que vivo esse mundo há mais de 25 anos, para mim foi muito impressionante. Eu falava assim para as pessoas, essa é a coisa mais importante desde o surgimento da internet. Tamanho impacto que eu tenho de crença de como isso vai afetar todas as empresas e todas as pessoas e todo o mercado, né? Dentro da física quântica, onde que você acha que a gente tem oportunidade de fazer um impacto e se seria similar a esse em termos de dimensão? Eu acho que será maior. Maior. Tá? Será maior que a machine learning, que a inteligência artificial. E a comparação, agora é super pessoal isso, Marcelo, porque é futurologia. Sim, tá? sim, é opinião. Né? Eu comparo a situação que nós estamos vivendo com o ENIAC. Tá, o ENIAC, para quem não sabe, foi aquele grande computador desenvolvido pela, acho que Aeronáutica dos Estados Unidos, na década de 50, era um computador com 18 mil válvulas, 10 mil capacitores, ele era gigantesco, ele tinha 40 toneladas, ocupava 80 metros quadrados, tinha que ter centenas de programadores para rodar um código e o código tinha que rodar milhares de vezes para você ter confiança nele. Tá? Aquilo era um trambolho, tá? Que é muito parecido com os computadores quânticos que nós temos hoje. Devia ser programado com fita, né? Exatamente. Eles eram uns cartões perfurados, mecânica, programação mecânica. O bit, na época, era uma válvula desse tamanho, consumia 120 mil kilowatts. Aquela equipa... Ele tinha uma usina para ele. Que loucura. Para ele. Essas válvulas, elas duravam 4 dias. Então, a cada 4 dias, tinha que tirar a válvula e trocar. Uau. O que tornava esse computador 50% do tempo inoperante. Que louco. Isso que eu escrevi para você, se você trocar algumas palavras, é um computador quântico hoje. É mesmo? Tá? Ele é exatamente isso. Tá? Só que em vez de bit, é qubit. Guardadas as evoluções, hoje o computador quântico é esse trambolho. Se você olhar com a cabeça do cara que estava trabalhando no ENIAC, você ia falar, isso não tem como evoluir. Isso aqui é um trambolho, ok, isso aqui para evoluir, você tem aquele rendimento negativo que a gente diz na economia, né? Você vai aumentando o investimento, chega uma hora que os seus rendimentos vão caindo, chega uma hora que fica até negativo, então não vale mais a pena investir. Tá? Então o ENIAC, ele era essa situação, você podia aumentar, você dobraria o tamanho do ENIAC e você ganharia, sei lá, 10% a mais de computação, porque também para dobrar um negócio tem que dobrar o número de funcionários, então era impossível aquilo crescer. Mas aí surgiu os transistores. Tá? Então em 1960 surgiu os transistores e olha o que aconteceu com a geração Baby Boomer. Os caras saíram assim da pré-história e eles viram tudo, e geladeira e não sei o que, e termostato que usa circuito de silício, e foguete, satélite. Então assim, nossos pais, tá? Eles viram essa mudança. O computador quântico vai ser exatamente a mesma coisa. Ele vai resolver problemas que são inimagináveis, que a gente nem sabe que existe. Mas uma aplicação, para ser realista aqui, vai ser na indústria farmacêutica. Farmacêutica. Hoje a farmacêutica, ela é basicamente uma indústria que trabalha com experimentos, tá? Com heurísticas. Você, por exemplo, minha esposa gosta de tomar um remedinho de dor de cabeça que tem a tampinha amarela. E tem lá, funciona. De repente, se você jogar isso num computador quântico, vai falar, cara, tá vendo essa molécula? Muda ela, isso daqui, ó,
que você vai ter um remédio muito melhor, com menos efeito colateral, vai durar muito mais o efeito. Então, a indústria farmacêutica está investindo nos próximos anos 100 bilhões de dólares na computação quântica. Então, eles estão vindo com tudo. Eu acho que isso vai mudar a vida das pessoas. Porque tem outras indústrias que vão trabalhar com isso, por exemplo, o mercado financeiro. Só que isso não muda a vida da Dona Maria. Sim. O seu Antônio não vai surfar uma gestão de portfólio, tá? Não é. Agora o remédio vai, a vacina nova vai. O que você está querendo dizer é que quem vai ter acesso primeiro a isso é a indústria. As pessoas não necessariamente. Já existe o acesso, tá? As pessoas podem acessar. Eles já têm acesso. Já tem alguns computadores, Todo mundo pode ter acesso a um computador quântico hoje. Você pode, eu sempre falo, tem a IBM, tem a Microsoft, tá? Eu tive essa semana com o pessoal do CERN, eles têm o Kibo, tá? Então o Kibo é um projeto lá no CERN, no acelerador de partículas lá, que tem o Peter Higgs, né, que morreu recentemente. Eles também têm computadores quânticos que todo mundo pode acessar. Então hoje já está livre. As pessoas podem... Mas você precisa fazer um pedido, dizer o que você vai estudar, quanto tempo você vai usar? Não. Você precisa cadastrar com e-mail. Ah, tá? É simples. Por exemplo, assim? Simplíssimo. O Kibo do CERN nem cadastro tem. Baixa o pacote pro Python lá e entende como funciona e joga pros back-end lá e vai rodar. Tá? Já tá nesse nível, então. Tá nesse nível. Então a gente já tem. Já temos. Uma certa... Porque existem duas camadas importantes na computação. Primeiro é o sistema operacional, que é o que faz a comunicação com o hardware e permite que a gente interaja com essa máquina, né? Essa é uma parte importante. A segunda parte são as aplicações em cima do sistema operacional, que de fato trariam valor para a gente. Eu entendo que quando a gente conhece a computação quântica e a gente fala, vamos construir um computador quântico, a gente precisa primeiro criar o sistema operacional. Em que patamar a gente está hoje de sistema operacional para a computação quântica? Existe um open source que serve para todo mundo, tipo um Linux da vida? Ou você acha que vai para um caminho mais assim, puta cara, vai ser meio Apple, meio Microsoft, onde algumas empresas vão dominar esse segmento? Olha, esse assunto de sistema operacional... Eu posso cometer um erro de linguagem aqui, porque não é exatamente a minha área, tá? Embora eu programo, sou certificado pela IBM em computação quântica, então eu vou tentar explicar da maneira que eu entendo simples, tá? Bom. Como é que funciona? Existem os hardwares, tá? São os computadores quânticos, são vários tipos de tecnologia, tá? E já existe um ambiente, tá? E linguagens para você programar esses hardwares. O nível de abstração é 0 por enquanto. Então, tipo, é uma programação muito científica ainda. Muito rústico, tá muito rústico. Total. É 0 abstração. Então, você tem que desenhar um circuito. É muito parecido com o que os nossos professores falavam nos anos 80, de como era programar. Sim. Eles faziam circuitos, acho que Fortran, alguma coisa assim. Eu não posso estar falando uma besteira aqui, mas enfim. Programação C, ou Assembly, que a gente movimentava. Assembly, exato. O registro, isso, com o cache, com o disco, com o processador. Nós estamos nesse momento. É nesse momento, a articulação com o hardware. Exato. O que acontece? Nós temos, por exemplo, boas linguagens já. A Microsoft tem o pacote Azure, tá? Que eles também... Verdade, já tem, você consegue alugar uma máquina quântica já, né? Você aluga, mas se você não... Você quando faz o cadastro, eu não... Bom, deixa claro aqui que eu não estou ganhando nada para falar de ninguém, tá? Não é uma propaganda, isso aqui é ensinando as pessoas. Boa. Quando você faz um cadastro na Microsoft, você recebe, se você for estudante, você recebe acho que $500 de um voucher. Que legal. Tá? E aí o que você pode fazer? Você não gasta R$1 para usar os simuladores quânticos da Microsoft. Tá? Mas se você quiser rodar isso em algum computador, a Microsoft disponibiliza algumas tecnologias diferentes que não são delas, mas são de empresas que estão associadas à Microsoft. Então você pode rodar lá e você vai ter um custo para rodar, você vai consumindo o seu voucher. Essa é uma opção. Uma outra opção é a IBM. A IBM, você faz o seu cadastro por e-mail muito simples. Eles têm uma linguagem que chama Qiskit, também é muito bacana, tudo... Essa que você é certificado. Essa que eu sou certificado. Muito próximo. É um Python. É um Python? É um Python que você traz lá o pacotinho,
tá? Existe uma comunidade que ajuda a desenvolver essa linguagem, então uma linguagem muito bacana. Você se acostuma, tá? E as linguagens são até parecidas, Microsoft, elas têm uma certa semelhança, porque a lógica no fundo é a mesma, tá? Você tem que dar o estado quântico, montar o circuito. Aí você tem os simuladores da IBM, você tem aulas. Na Microsoft e na IBM você tem aulas sobre física quântica, o que você precisa saber para programar só, tá? Matemática, como funcionam os algoritmos principais. Aí, por exemplo, na IBM você tem aí eu quero rodar não num simulador, eu quero rodar no computador de verdade. Aí você manda o seu circuito, vai entrar numa fila, aí a fila demora um tempo, tal, depois ele vai rodar e vai te dar o resultado. Raramente é na hora que você recebe às vezes até 2 dias depois, tá? Mas não é algo que é científico ainda. Quando você fala envia o circuito, me dá a sensação que a gente está fazendo alguma coisa próximo do hardware. O que é esse circuito que você está falando? É a programação, eu imagino. É um circuito. É que assim, a gente desenha a nossa lógica como um circuito. Então, o qubit saiu do 0, passou por uma chave lógica. Por isso que você está falando que ainda é muito rústico, porque Exato. a abstração é muito baixa, então você trabalha numa camada bem baixo nível. Você está trabalhando no bit mesmo, no qubit. Então, o qubit começou aqui, aí ele vai passar por uma porta lógica, vai colocar em sobreposição quântica. Aí ele saiu do 0, passou por uma porta Hadamard, por exemplo, ele vai ficar 50% no 0 e 50% no 1. Aí começa a física quântica, tá? Entendi. E aí você pode usar as maravilhas. Essa é outra opção, a IBM. Muito boa as duas. E eu aprendi terça-feira que o CERN tem um projeto lá dentro que chama Kibo. E esse Kibo também é muito fácil de utilizar, muito bacana, e em alguns simuladores ele supera a Microsoft e a IBM, tá? Em velocidade, porque ele tem umas bibliotecas matematicamente mais bem elaboradas, open source total, as pessoas estão colaborando. Legal. Então, é muito parecido com o Linux, tá? Então é um Linux ali, o Kibo. Também tá... E tem máquinas reais. E tem talvez máquinas menos poderosas, tá, que as das grandes empresas, que as Big Techs, mas são máquinas que já existem e eles distribuem essas máquinas, ficam na Europa, com vários tipos de tecnologia. O que você tem visto de coisas que te chamaram a atenção? De tipo assim, cara, resolveram um problema gigantesco no segmento X e foi possível por conta da física da computação quântica. Esse momento ainda não chegou. Não chegou. A gente está pré esse movimento, pré essa onda ainda. Inclusive o Google está oferecendo um prêmio, acho que de 5 milhões de dólares, para quem usar o computador dele para resolver um problema real. Você tá brincando, 5 milhões de dólares. Porque é o seguinte... Agora começa a corrida. Começa a corrida. Porque a história toda, Marcelo, começou o seguinte. Na década de 90, um matemático chamado Peter Shor, tá? Ele desenvolveu um algoritmo matemático que poderia quebrar a senha de que quebra a senha de um banco, tá? Que quebra a senha do seu iPhone, que quebra o que tiver usando RSA 2048, esse protocolo que nós usamos em tudo hoje em dia, ele quebra rapidamente. Ele quem? O algoritmo. Desde que na computação quântica. Desde que exista o computador. Tá. Se existir o computador, esse algoritmo vai quebrar rápido. E é legal até pontuar para as pessoas entenderem, porque se a gente joga isso no computador tradicional, certamente ia levar anos. Não, nunca vai ter. Você vai terminar o universo, você não vai rodar. Você não vai conseguir. Um computador clássico não vai terminar. Se você construir um computador clássico do tamanho do planeta Terra, ele não vai rodar. Ele não vai terminar esse programa, tá? Porque, e a física é legal porque ela permite fazer isso. A física tem um negócio chamado entropia de Bekenstein, que você consegue calcular qual que é o processamento máximo clássico por unidade de matéria, por quilo de matéria. Então você consegue, se eu transformar a Terra a massa da Terra no computador mais eficiente clássico que existe, ela não computa esse negócio. Tá, então é uma forma de você medir a força de um algoritmo. Então, o RSA 2048, esqueça, ninguém vai rodar no computador clássico. Mas no quântico quebra em pouco tempo, tá? Então, quando ele... O que é um risco, né? Porque hoje toda a nossa criptografia nós temos um passivo de um século de informações que está em 2048. É verdade. Tá? E, aliás, é um risco tão grande que hoje, a IBM falou no site dela no passado, não sei se ainda está hoje, tá? Que eles falam o seguinte, qualquer dado que não está criptografado com os novos padrões de criptografia já devem ser considerados perdidos. Você sabe por quê? Porque o cara pode já ter roubado seus dados, ele não quebrou ainda, mas ele já tem os dados. A hora que tiver o computador, eu jogo lá e quebro tudo. Tá? Então,
E é bom, é importante dizer que, tipo, ataques a e-mails, tá, por exemplo, não vai acontecer pelo seu e-mail do Gmail, que na terceira tentativa ele vai travar. Sim. São ataques no servidor. Sim, sim. É quando você rouba o arquivo de senha. Exatamente. Você pega lá os arquivos criptografados, depois 2048 quebra. É quando você acessa um banco de dados, como tem muitos vazamentos por aí. Exatamente. Acessa o banco de dados, pega todas as senhas criptografadas e tem que quebrar, né? Exatamente. E aí o que acontece? Essa área de segurança vai sofrer muito, porque em 1994, quando o Peter Shor descobriu isso, e as pessoas olharam o paper dele e falaram, meu Deus, realmente ele encontrou uma falha, mas em 94 ainda o computador quântico não era uma realidade. Agora nós estamos chegando. Tá muito incipiente, estamos chegando perto. Em 2030 existe uma possibilidade já de 50% de quebrar esse algoritmo. Tá? 50% de chance de quebrar. Nós temos agora 14% de chance, nesse exato ano, agora em 2026, de conseguir ter um computador que quebre, tá? Mas o consenso é que em 2030, mais de 50% de chance de conseguir quebrar. 2030 tá aí, cara. Tá aí. Imagina um Pentágono da vida. Esses caras estão desesperados. Tá? Então o que eles estão fazendo? Eles estão mudando toda a criptografia deles, estão tentando mudar, né, para novos protocolos que, detalhe, não foram testados ainda. O NIST aprovou, mas não foi para o mundo real. Tá? Um dos candidatos que estava na lista final desses protocolos que substituiriam o 2048, ele foi quebrado em 1 hora num laptop. Tá? Então, assim, nós estamos vivendo um risco de informação gigantesco. Esse é o maior risco? Eu acho que esse é o nosso maior risco nesse século. Nós estamos vivendo um bug do milênio. Tá? Mas de verdade esse é de verdade. Eu espero que não se concretize, tá? Mas o risco é muito alto, tá? E aí nós vamos começar a ouvir isso cada vez mais nos noticiários nos próximos anos. Daqui 2 anos vão começar a ouvir. Cara, e aí? Será que alguém já tem um computador quântico? Será que a Rússia não tem um baita de um computador quântico? Que eles não vão nunca revelar que eles têm esse computador. E eles já estão engolindo tudo que a OTAN tá falando. Olha o risco, entendeu? Então assim, quem tem não vai falar que tem. É igual aquela máquina do Alan Turing na Segunda Guerra lá, que quebrava os códigos nazistas. Eles não falavam que tinha essas, eles não deixavam ninguém saber. Sim. Eles faziam de tudo para acharem que eles não tinham essa máquina. Então, se haver um ataque, por exemplo, numa embarcação, eles pegavam e eu sabia que ia haver aquele ataque, mas eu não impediria o ataque. Porque se eu vou impedir o ataque, vão saber que eu tenho informação privilegiada. Então eu vou deixar o ataque acontecer. Então, assim, hoje as pessoas, já pode existir um computador quântico gigantesco e ninguém está sabendo. Tá? Então o risco é real. E as empresas estão se preparando para enfrentar esse risco. Pelo que você está falando, o investimento está vindo. Está vindo. Peso. O Bradesco aqui no Brasil, o Itaú são empresas que já entraram em parceria com a IBM. Eles entraram no IBM Networking, tá? Para se preparar para essa onda que isso é inevitável. Isso vai acontecer. E você acha que a resolução de problemas computacionais da computação quântica tem a mesma extensão do que a gente resolve de problema hoje? Querendo dizer que a gente vai ver um celular quântico, a gente vai ter um tablet quântico? Olha, assim, tem algumas coisas que são difíceis de dizer, tá? É que entra muito na futurologia, mas olha só. Um efeito que está acontecendo muito interessante, no desenvolvimento dos computadores quânticos, estão surgindo tecnologias associadas. Por exemplo, sensores quânticos. Tá? Então, por exemplo, tem um negócio que é bizarro, que chama Ghost Image, tá? A imagem fantasma. Você faz o seguinte, você manda um fóton para um lugar, para uma direção, tá? E você está numa telinha aqui. Vou resumir o negócio. Você consegue ver o que esse fóton está vendo. Tá? Eu consigo ver o que o fóton está recebendo de luz. Exatamente. Então, assim, imagina você tá num cenário de guerra, tá com uma fumaça, tá? Você manda um fóton lá, um exemplo simplificado. E aí, o que ele vê, eu vejo. Isso aí é uma realidade que está surgindo, isso já é real, tá? Isso já existe, isso é feito em laboratório. Ghost Image, quem tiver interesse em procurar. Então, assim, são coisas que de repente vão estar nos nossos celulares daqui a uns anos, se é que a gente vai ter celular. Tá? Esse é um ponto também importante para se pensar. Exato. Outra coisa, sensores, porque, veja só, olha só, o computador quântico, ele é muito sensível, tá? Então, você já sensível em que sentido?
tudo que você faz, se você encostar nele assim, ele para de funcionar. Ele é frágil. Ele é frágil. Ele tem que estar numa temperatura de 15 milikelvins para funcionar. Eles usam nitrogênio para resfriar, né? Hélio, nitrogênio, usa tudo que pode para deixar aquilo bem... Por exemplo, os computadores de circuitos supercondutores usam essa tecnologia. Tem outros que não precisam. Tá? Isso, obviamente, imagino que é o poder de processamento dele que esquenta o hardware. O mesmo problema que a gente tem no processador, né? Tudo. A sua respiração atrapalha. Porque, basicamente, eu imagino que ele faça cálculos na velocidade da luz. São cálculos muito rápidos, tem coisas que são instantâneas. Veja só, tem coisas que são instantâneas. Não estou falando que viola o Einstein, mas são instantâneas, como entrelaçamento quântico, teletransporte, são coisas que existem e é feito. E o ouvinte aqui pode ver e fazer isso na casa dele, um teletransporte na casa dele pelos computadores da IBM. Mas só, depois eu entro no teletransporte, só para você ter uma noção. Como o computador quântico é tão sensível, tudo que é muito sensível vira um baita de um sensor. Então vão surgir sensores para tudo, por exemplo, biosensores para agronomia ou até para as pessoas. Legal. Você trabalha com isso, não trabalha? Com sensoramento? Eu trabalhei uma época, acabei de encerrar esse ciclo, mas sim, a gente fazia monitoramento de saúde das pessoas. Isso vai acontecer, vai chegar na gente. Sensores muito mais precisos num nível que você vai andar com um sensor na rua e vai saber se lá a 2 metros de profundidade tem um cabo. Que demais isso. Se tem um cabo aqui, então não passo o trator aqui não. Cava aqui do lado para passar, porque tem um cabo ali. Por quê? Porque mudou a gravidade, eu consigo medir. Então isso já é uma realidade nos centros de pesquisa. Isso vai chegar pra gente, inclusive a FAPESP aqui no Brasil e a FAPERJ no Rio de Janeiro. Essa semana, vocês usam data aqui ou não pode datar, né? Não, pode. Para quem se interessar, entre 8 de abril de 2024 a 10, que foi ontem, estava tendo uma reunião com grandes especialistas do mercado de computação quântica, grandes acadêmicos, tá? Para discutir como é que nós vamos fazer esse ambiente empreendedor aqui no Brasil, para trazer esses circuitos quânticos, principalmente para a área da agronomia. Tá? Então isso vai impactar a gente e talvez entre nessa parte de ter no celular alguma coisa diferente, alguma tecnologia bacana. Então nós vamos ter isso. Recentemente, o professor Nicoleles... Eu adoro ele. Ele é uma referência brasileira, né? Ele fez um comentário sobre o Elon Musk, dizendo, cara, daí eu já inventei, tem 14 anos, já fiz experimentações desse tipo, com muito mais sujeito, etc e tal. E aí eu faço lá um comentário, não criticando ele, mas criticando a ciência que no Brasil ainda é muito desconectada do mercado. Você, empreendedor, você sabe que, cara, você precisa ter um produto que tenha valor e você precisa ter um mercado que aceite aquele produto, senão não tem caixa, você não consegue avançar, né? E eu vejo que muitas coisas na ciência, elas... E não tô nem falando do esforço, porque eu sei que o professor Miguel tem um esforço absurdo para tentar captar dinheiro, para botar isso para frente, ele tem dificuldade. Mas, falando em termos de efetividade, eu ainda vejo pouco a ciência conversar com a indústria e com as empresas. Você tem visto alguma melhora nesse sentido? Eu tenho a sensação que são dois universos distintos, tipo quem só estuda e quem ganha dinheiro. Existe isso é uma realidade, tá? Eu não sei porque existe um cacoete da qual não faço parte, tá? De que o acadêmico tem que viver no voto de pobreza, tá? Então assim, eu discordo completamente disso. Eu acho que a nossa tecnologia tem que trazer melhoria para a sociedade, tem que gerar riqueza, gerar valor, tá? Isso não é ensinado. Isso, se você falar isso no Instituto de Física, você vai ser escorraçado, tá? Isso é uma tradição de 2000 anos. Eu lembro que tem uma história, uma passagem importante que o Euclides, o grande matemático, tá? Da escola... do Farol de Alexandria, da Escola de Alexandria, ele estava dando uma aula e um aluno... Eu era totalmente orgulhoso da resposta do Euclides quando eu ouvi essa primeira vez. Hoje eu acho que o Euclides ali foi meio babaca, tá? O aluno falou assim, professor, como é que eu vou usar isso para ganhar dinheiro? Ele estava demonstrando lá um teorema e aí o Euclides pegou, jogou umas moedas para ele e falou, tá aqui seu lucro, pode ir embora da sala. Virou uma tradição e um mantra. Você não pode falar de lucro do que você está falando. Aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos é diferente. Eu não sabia dessa Aqui no Brasil. Então assim, se você fala, professor, onde eu vou usar isso aí?
Que ofensa enorme! Como assim onde eu vou usar? Ué, por que eu não posso usar minha matemática para melhorar a vida das pessoas? Olha só, a Dona Maria e o seu João pagaram 2 vezes por estudar na Unicamp. Talvez ela não pôde comprar um carro pro filho dela, mas a minha faculdade ela pagou. Por que eu não posso dar um negócio legal pra ela? Por que a Dona Maria que tá chegando no fim da idade, por que ela não pode ter acesso a uma coisa bacana, uma tecnologia que vai facilitar a vida dela? Porque, eu não sei, isso é pensamento pobre de povo dominado, tá? Então isso me incomoda, tá? Por que assim? Por que tem que ser assim? Começa na academia isso. Total. A mentalidade do voto de miséria. Tá, não, meu conhecimento tem que saber. Cara, se o conhecimento pelo conhecimento é maravilhoso, tá? Mas se ele tiver uma aplicação que puder salvar vidas, melhorar o nosso mundo, gerar riqueza, olha quanta coisa você pode fazer. O Elon Musk aí, que nós citamos agora, ele só tá conseguindo disponibilizar a internet pro mundo inteiro porque ele tem dinheiro. Pois é. E, cara, você vai achar isso ruim? É lógico, pô, o cara tá querendo ajudar, né? Isso muda a nossa realidade, o nosso paradigma. Então, isso me incomoda, você tem razão. Isso já começa na universidade. Isso tem relação com o que eu tava falando lá, que a gente falou do Ikigai, né? O Ikigai, eu não sei explicar o que é, mas eu acho que é uma filosofia japonesa e tal, que eles falam assim, cara, o Ikigai, ele é o centro da união de alguns elementos. E aí ele diz o seguinte, você tem que fazer o que você ama, mas o que o mundo precisa, aquilo que você pode ser pago para fazer e aquilo que você é bom. E aí ele diz que isso é a união de o que você ama com aquilo que você é bom é a paixão, o que você ama e o que o mundo precisa é a sua missão, o que o mundo precisa e aquilo que você é pago para fazer é a sua vocação, e aquilo que você é pago para fazer e aquilo que você é bom tem sua profissão. E aí no centro tem o Ikigai. Pra mim faz muito sentido isso. Ikigai? Ikigai. I-K-I-G-A-I. Deveria ser a aula de boas-vindas e todo o calouro de física lá no Instituto de Física Gleb Vatag na Unicamp. Né? Vamos colocar essa matéria. Tem que pôr, cara. Primeira palestra Ikigai. Ikigai, cara. Por que não? Eu vi gente brilhante indo embora, cara. Sério. É isso. Indo embora, isso me dói. Com potencial de impacto mundial e sendo subaproveitado. E quando a gente olha a academia nos Estados Unidos, por exemplo, é o oposto. Assim. Você vê professores de Stanford, em algumas universidades na Califórnia, que eles saem períodos para empreender, ganham dinheiro, ficam ricos, voltam para dar aula, porque a missão deles é em sala de aula. Mas muito diferente da nossa realidade de academia, né? Muito. Mas, no Brasil tem uma exceção que eu conheço pessoalmente. Tem? Que é a universidade, o Instituto de Física de São Carlos. Os caras são mega empreendedores lá, os alunos são empreendedores. Os professores, eles desenvolvem métodos de cervejaria, com nitrogênio, com não sei o quê. Os caras desenvolvem aparelhos para medicina, para você aplicar injeção, você arrumar o formato da cabeça do neném. Eles são incríveis no Instituto de Física de São Carlos. Ali, é gozado, né? Eu já tive uma empresa de tecnologia com o pessoal de São Carlos, e uma vez eu li na Exame que a região que nós estamos aqui em São Paulo era o Vale do Silício. E eu vou para São Carlos, é lá o Vale do Silício. É lá que você vê coisas... É lá que os caras estão fazendo. E eu tenho até uma explicação para isso. Porque é uma galera, assim, o número de doutor por metro quadrado lá em São Carlos é absurdo, com a UFSCar e a USP. Verdade. Tá? E eles estão muito longe de São Paulo. Então não dá para eles virem fazer carreira aqui. Então eles tiveram que criar o ecossistema deles lá. Então esses caras, por exemplo, tem uma empresa lá que tem um computador quântico portátil, que eles ganharam a licença de vender esse computador quântico aqui no Brasil, venderam para o Senai recentemente. A empresa, nossa, me desculpem eles, mas me fugiu o nome agora. Eu não me lembro o nome da empresa. Eu até levei ela na FGV há 2 semanas atrás com um computador quântico de ressonância magnética. Então, assim, o primeiro computador... Se você quiser comprar um computador quântico, você tem que ir atrás desses caras. Esses caras estão em São Carlos. Tá? Total. Tem um computador quântico de ressonância magnética. O Senai comprou deles o primeiro. Tá? Então, assim, São Carlos. Não tá na Berrini, não tá na Faria Lima, não tá lá. Então, assim, esses caras, eles estão criando um Vale do Silício aqui no Brasil. Mas alguém precisa fazer algo mais, né? Porque eu tenho vários amigos que estudaram lá e, corroboro demais com o que você tá falando, né? Agora, alguém precisa fazer um movimento, na minha opinião.
Nós, empresários, não estamos fazendo nada. É raro a gente ir para um laboratório de física e falar, cara, eu tenho esses problemas aqui, dá pra gente fazer alguma coisa juntos? Tem algum trabalho que a gente possa fazer junto? Eu não vejo nem um lado nem no outro. Eu imagino que a ciência deve vir e tomar um monte de não, é duro receber não, e do outro lado ninguém olha para esse universo de falar, cara, tem um monte de oportunidade, tem um monte de gente inteligentíssima aí querendo resolver problema que você tá vivendo todos os dias, né? Eu acho que eu sei um dos motivos por que isso acontece. Deixa eu só deixar a referência da empresa Dobslit. Dobslit é uma empresa que tem um computador quântico aqui no Brasil, eles vendem isso. Legal. Não é para qualquer um, porque o preço disso é absurdo. É caro. Mais de 100 mil. Tá? Mas assim, um Senai comprou. Por que eu tô falando deles? Porque são físicos que estão empreendendo. Esses caras precisam. Legal, a gente precisa ver isso. Tá? Então, essa empresa fez isso. O que acontece, Marcelo? O físico, a formação em física no Brasil, ela é espetacular. É mesmo? Espetacular. Você diz de grade curricular? Tudo, material, grade curricular, a exigência que. Travou meu laboratório. Os laboratórios, a infraestrutura é espetacular. Tá? Aonde peca? O físico não é treinado para conversar com não físicos. Então, se você for, por exemplo, numa exposição de iniciação científica, que é uma coisa que é muito comum nos institutos. Então, o aluno estudou o semestre inteiro, o ano inteiro, fez a pesquisa dele, ele vai construir um pôster bonito, eles são bons nisso, e aí isso é exposto, às vezes, no estádio, lá em algum lugar bonito, e aí você vem conversar com esses caras, me explica a sua pesquisa. Ele não consegue falar. É mesmo? Ele consegue falar pros dele. Saiu dos dele, ele não consegue falar. Ele não sabe se comunicar. Que loucura. Então, maioria introspectivos, imagino, nerds. Eu sou, então eu me identifico. Introspectivos, não conseguem conversar. Tá? Não são seres sociáveis. Não são sociáveis. E aí, como é que você vai pegar esse monte de venture capital que tá ao nosso redor aqui e levar no estudo de física? Eles vão bater em mim, cara. Olha os caras que trouxe pra conversar comigo. Eles não conseguem. Então, eu acho que enquanto a gente não mudar isso, tá? O físico precisa aprender a falar. E a boca é muito poderosa. É o marketing, né, exatamente. Quando você começa a falar, as coisas começam a andar. Tá? Então, os físicos precisam aprender a falar no Brasil. Quando eles aprenderem, alguns falam muito bem e recebem projeção internacional muito rápido. Tá? Mas a maioria não. A maioria aprende os cálculos mais avançados, as técnicas de laboratório mais avançadas, mas eles não sabem conversar. Tá? Então, tem que aprender a falar. Tá? E isso as humanas fazem muito bem. Tá? Você vai num curso de marketing, de administração, total, de publicidade, os caras se comunicam, são desenrolados. Nossa, os físicos, eles são capazes de chorar, cara, se você começar a conversar com o cara. Então, ele não consegue. É um desperdício, né? Porque são talentos, porra, cara. Teve uma época na minha vida que eu falei, vou estudar física. Falei, vou largar tudo, vou estudar física. E, coincidentemente, eu sempre fui um cara ligado com a espiritualidade. E eu frequentava um centro de meditação que depois, coincidentemente, eu descobri que um dos fundadores desse centro era um físico. Olha que legal. E um dos maiores meditadores. E aí eu fui mais fundo, conheci ele, me aprofundei, etc e tal. Ele não só era físico, como ele era doutor, com pós-doc, com não sei o que lá. Um baita físico ali da Universidade Federal da Bahia. E pra mim foi uma loucura, porque eu falei assim, cara, eu nunca vi uma pessoa que tem um mundo espiritual tão intenso como ele tem e ainda viver a ciência na sua essência, né? Isso, é raríssimo. Mas ele é um cara que sabia conversar, que sabia falar. Isso faz toda a diferença. Isso faz muita diferença, cara. Eu acho que para quem quer empreender aí, montar cursos de comunicação para físicos é importante. Não adianta. Os poucos que conseguem falar, tipo, você e tem alguns outros que fazem trabalhos legais na internet, que é um trabalho acho que da acessibilidade do universo que vocês conhecem e a gente não consegue entender, do nosso universo, né? Eu acho que todas as áreas tem bem disso, tá? Se você for, por exemplo, na música, se você pegar um cara muito técnico lá, você não vai conseguir entender nada, tá? A gente, por exemplo, eu gosto de música clássica, eu gosto do Beethoven, as mais conhecidas, o Mozart, a mais conhecida. Quando eu vou falar com um cara que é músico, ele vai me ignorar, que ele vai falar de uns nomes russos assim, que eu nunca ouvi falar. Então, assim,
todas as áreas existe uma complexidade muito grande, tá? Que é até impenetrável. Todas as áreas têm isso. É normal existir isso. É que a física, ela piora um pouco. Porque além de ter essa área, os representantes dessa área não conseguem se comunicar. Aí piora um pouco, cara. Eu sempre penso nisso, cara. Eu sempre penso nisso. Aquela avenida ali, 9 de Julho, tem vários escritórios ali de Venture Capital. Eu sempre fico pensando, meu Deus, se esses caras soubessem o que esses físicos estão fazendo lá em São Carlos, se soubesse a tecnologia que esses caras têm. E também a universidade, em alguns momentos, ela não ajuda também, tá? Tem alguns momentos que ela... Eu não sei como é que funciona o mecanismo, mas é um mecanismo que é feito para não funcionar. E tá funcionando bem nesse sentido de não deixar a coisa andar. Tem muita oportunidade aí, o que é bom, né? Tem oportunidade. Excelente. Cara, quando a gente olha para o universo acadêmico, existem diversos prêmios, né? Tem prêmio Nobel de Física, tem trabalhos que são publicados em revistas super importantes. E esse não é um mundo que a gente está próximo, então a gente não sabe do que está acontecendo, das novidades, se surgiu alguma outra coisa incrível e a gente não está sabendo. Quais são as coisas que te deixaram animado, que surgiram nos últimos anos, que você acha que a maioria das pessoas não conhece e que deveriam saber porque foi algo novo e importante? Ou o que você está animado de problema que a gente ainda está tentando resolver? Nossa, sua pergunta ela é muito boa, eu não estava preparado para ela. De coisas que acontecem. Olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito real, tá? Que foi a detecção das ondas gravitacionais. Isso é uma coisa muito absurda, tá? É um tópico de pesquisa do meu orientador, o César Lenzi, lá no ITA, e ela abriu um espectro para a gente analisar o universo. Uma coisa completamente nova. Tá? Ainda está no comecinho, mas a gente já detecta. Então isso foi algo realmente impressionante. Agora... Ela é estática? Não, era uma onda. Ela vai atravessando, ela vai variando, vai andando. Como uma onda, de uma maneira aproximada, é como jogar uma bolinha num lago. Entendi. Tá? Então a onda da gravidade vai andando. Cascata. Isso te traz uma informação que você não tinha acesso antes. Tá? E tudo que traz uma informação nova te abre uma possibilidade nova, tá? Mas nós estamos num momento hoje da ciência que ele é muito complicado. Por quê? No começo do século passado, ocorreram duas coisas absurdas, que foi o desenvolvimento da física quântica e o desenvolvimento da teoria da relatividade. E os dois surgiram por uma simples questão. Nós desenvolvemos aparelhos mais precisos. Tá? Quando você tem precisão, você abre nova ciência. Tá? Então a gente tinha uma precisão de 1 ångstrom na física quântica, de 1 ångstrom na detecção de luzes, surgiu a física quântica, tá? Ali mais ou menos a termodinâmica, da parte de ótica. E na parte da física, a gente tinha uma precisão de 10 elevado ao oitavo, uma parte em 10 oitava, a gente conseguiu desenvolver a teoria da relatividade. Tá? Isso com um negócio chamado interferômetro de Michelson, etc. e tal. Dali para cá, não surgiu nada novo, essencialmente. A gente conseguiu um pouco mais de precisão, descobrimos ali as ondas gravitacionais, abrimos um espectro novo, com um pouco de precisão nova, abrimos o bóson de Higgs, tá? Lá no CERN, e recentemente o Peter Higgs faleceu. Agora, para surgir uma física nova, uma coisa absurdamente nova, a gente precisa de uma quantidade de energia. Existe um trade-off na física que é energia e precisão. Quanto mais precisão eu quero, quanto mais eu quiser entrar na matéria, mais energia eu preciso. Para a gente entrar naquela metade que nós não conhecemos nada da física, que eu falei que a gente tem 10 elevado a 15 ordens de grandeza de ignorância, a gente precisa de uma energia tão absurda, tão cavalar, tá? Que dá a impressão que nós não vamos atingir isso. Tá? E dá a impressão que vai ser difícil evoluir alguma coisa daqui para frente. Porém, surgiram os computadores quânticos. Tá? E os computadores quânticos podem ser, por exemplo, eu acho que eles são a tecnologia que vai moldar o nosso século, mas eles também podem ser o nosso novo telescópio, tá? Para construir novas teorias. Existe uma linha de pesquisa de construir a gravitação quântica com os computadores quânticos. Tá? Como é que é? Criar? É uma linha de pesquisa de construir a gravitação quântica, uma teoria da gravidade quântica, porque a gravitação não conversa com a física quântica ainda. Tá? Então, existe uma possibilidade de construir essa teoria matematicamente utilizando os computadores quânticos. Que legal. Tá? Então, assim, se isso
surgir, tá? Se for possível construir uma teoria nova dessa magnitude, nós vamos ter uma explosão na nossa frente de coisas novas que vão acontecer. Mas nesse momento, assim, eu não vi nada assim que realmente me tirou o fôlego. Porque uma coisa para te tirar o fôlego, uma ideia muito boa, tudo bem, é sempre uma ideia muito boa, mas o que te tira o fôlego é o cara lá experimentar e fazer o experimento e encontrar. Então, não tem nada que está me tirando o fôlego nesse momento. O bóson de Higgs tirou um pouquinho o fôlego, mas desde 60 a gente tinha tanta confiança que a gente ia encontrar, então já tava maciada, a carne já tava, mas a gente sabia que ia encontrar o negócio, entendeu? Aquilo ia aparecer. Agora, eu não tô vendo nada assim, na ponto da área da física, que realmente vai quebrar os paradigmas. Mas eu diria que a nossa maior aposta é com a computação quântica. É tentar fazer uma física nova, que é inacessível a computadores quânticos, é inacessível a níveis energéticos, com os computadores quânticos. Eu acho que ali é talvez a nossa única esperança de fazer algo inteiramente novo que vai impactar nossas vidas. Minha aposta. O que você acha que é um prazo razoável para a gente começar a perceber esses impactos na física quântica? Existe algum consenso assim hoje no mercado? Você falou de 2030. Na computação quântica ou na física quântica? Computação quântica. Eu acho que menos de uma década. Menos de uma década. Menos de uma década. Os relatórios de mercado hoje, você tem relatórios, por exemplo, do Citibank. Tá? Então, a coisa virou num nível, os bancos estão fazendo um relatório disso. Tá? Tem um da Boston Consulting Group muito bom também. É uma década, isso já vai fazer parte das nossas vidas. Então nós estamos bem posicionados no hype cycle da computação quântica e as coisas acontecem, tá? Eu não sei se você lembra em 2005, você é um cara que está bem informado disso, você lembra que os burburinhos que falavam sobre engenharia social? Sim. Já é realidade. Para você fazer uma publicidade no Instagram, você vai escolher quem que você vai mandar. Se é homem, se é mulher, a idade, o que gosta. Isso já existe, tá? A gente também falava... Eu lembro que lá para 2010 eu vi uma capa da Exame que era sobre computação em nuvem. Tinha um desenho de uma nuvem assim, né? Isso já é uma realidade tão grande que ninguém mais fala. Ninguém questiona. Mais fala. Acabou, foi completamente absorvido. Então a computação quântica, ela tá entrando no hype máximo dela, tá? Mas daqui a pouco ela vai estar, em 10 anos no máximo, ela vai estar tão presente na nossa vida que não vai mais falar. Quantas pessoas você encontra para conversar sobre... Vai ser comum. Você fala com alguém sobre computação em nuvem? Você tem grandes conversas sobre isso? Não mais. Não Virou fala. comum. Exatamente. Então, isso era legal, tá? Nossa, puta novidade, fazer as coisas online, um servidor online. Acabou. Já foi absorvido. Então, eu acho que 10 anos. Em 10 anos, no máximo, essas coisas vão fazer parte das nossas vidas e vai ser tão presente que nós vamos falar o seguinte: como é que eu cheguei aqui sem isso? Tipo, usar o Waze, o Google Maps hoje em dia. O Waze, GPS, ChatGPT, celular, WhatsApp, né? Por exemplo, eu vim da casa dos meus pais até aqui. Eu sei o caminho, tá? Mas eu vim com GPS. Por quê? Não sei se tem uma ambulância ali parada, se vai pegar um trânsito. Então, assim, eu não vou me arriscar a vir sem GPS pra cá. Total. E eu vou voltar com GPS também. Então, assim, já tá absorvido. Não se discute mais isso. Com a computação quântica vai ser igual e com as tecnologias que elas vão trazer. E aí, voltando à ideia do Elon Musk, ele tá dando esse passo nesses chips, né, no crânio, eu não entendo muito bem, mas os sensores... Os Neuralinks, os sensores quânticos vão fazer parte dos nossos corpos. Tá? Assim como hoje uma obturação nos dentes, uma correção nos dentes faz parte, ninguém mais discute isso. Porque é um sensor... com uma sensibilidade muito grande que vai permitir a gente medir coisas que a gente não conseguia medir talvez tão barato, Sim, tem uma medição em escala ultra exata, instantânea do açúcar no sangue. Tá? Cara, isso usando uma pulseirinha, entendeu? Assim, coisas absurdas que você vai conseguir monitorar. Então hoje que você, por exemplo, tem a ressonância, sabe a ressonância magnética? Já tem a ressonância magnética quântica. Tá? É difícil apresentar essas imagens na internet porque elas são todas privadas, o pessoal não libera, é muito complicado ver. Mas já tem. Já existe, se você vê a comparação das imagens, são absurdas, tá? Uma ressonância magnética quântica é muito mais precisa, a ressonância magnética... A imagem dá mais qualidade, é isso? Muito mais, você consegue ter muito mais detalhe. Isso vai entrar também em uma década, nós vamos ter esses equipamentos muito mais rápida, não tem que ficar 40 minutos na máquina lá para fazer uma ressonância no intestino. Legal. Então assim, isso nós vamos estar vivendo isso.
Tá, isso eu acredito que talvez até em casa você vai poder fazer um negócio desse. Existe equipamentos de ressonância magnética portáteis, tá? Que são utilizados por empresas de São Carlos, tá? Tem uma outra empresa lá que ela faz isso. Ela fez uma ressonância magnética pequenininha, portátil, para testar a qualidade de azeite. Eu até gostaria de deixar o nome, porque eu acho importante enaltecer essas empresas. Também gosto. Mas eu não vou lembrar agora, tá? No meio da Qualquer conversa. coisa depois a gente bota nos comentários. Perfeito. Essa empresa, ela desenvolveu uma ressonância magnética que você tá testando azeite no mundo inteiro, óleo de palma, tá? Então você testa a pureza disso. É um negócio que você transporta para cima e para baixo. Deve pegar acidez, deve ser esse nível de... Isso é ressonância magnética. Agora, já é portátil, daria até para fazer ressonância magnética de PETs, tá? É que o mercado de óleo para eles foi mais interessante, mas dá para usar para PETs. Foi o ângulo que eles encontraram. Exatamente. Agora, o que vai acontecer quando surgir a máquina de ressonância magnética quântica portátil? Tá? Então, assim, isso é uma coisa absurda. Tá? A medicina vai surfar isso. Porque o preço de uma máquina dessa é milionário, né? Além de ser um preço absurdo, tem que ser um cara especial para mexer naquilo. Operar. Aquela máquina tem que estar num ambiente completamente controlado, ela gera um campo de 3 Tesla, isso é muito grande. Então, assim, é um trambolho aqui. O campo magnético? Gigantesco o campo magnético que ela gera. Tá? De 3 Tesla. 3 Teslas. Por isso que tem que ser tudo blindado. Milhões de vezes maior que o campo magnético da Terra. Caramba. Tá? A gente não foi feito para viver nesse ambiente. Tá? Ambiente, para quem trabalha lá, bastante... tem que estar tudo blindado certinho, que senão o cara, coisas estranhas não dura muito acontecem. Tempo, né? Não é bom, tá? Então, assim, com novas máquinas, nós vamos acessar novas formas de analisar o mundo, novas imagens. Então, a tecnologia de imagem vai crescer muito com o sensoriamento quântico. Então, isso vai estar absorvido em 10 anos. É rápido. É rápido. Já. 10 anos voa, cara. Me conta uma coisa. Quem que hoje te inspira no seu segmento, assim? Do mundo da física, do mundo da ciência, no mundo da matemática. Quem que hoje é uma referência para você, assim? Olha, eu vou deixar eu tenho algumas, uma para cada assunto, tá? Por exemplo, no assunto de físico, que fala bem, que se comunica, que é uma referência, eu vou deixar o professor Brito Cruz. Eu acho que hoje ele está lá em Trieste, no Instituto de Física. Tem um Instituto de Física enorme lá, e ele representa o Brasil lá. Esse cara é um cara que o trato humano dele é espetacular. Esse aprendeu a falar com gente. Esse cara se destacou muito, ele tem uma competência gigantesca, ex-ITA, tá? Ex-ITA também, um cara muito genial. Foi professor lá no Instituto de Física da Unicamp. Não foi meu professor, mas deu aulas em laboratórios lá. Esse é um cara que é uma referência para mim. Eu tenho outras referências, como os físicos, tá? Eu tenho um outro professor, que é o professor Alberto Saá, da Unicamp. Ele é físico matemático. Ele usa... A matemática que ele fala é sedutora. Tá? Então ele trata a matemática e a física de uma maneira muito bonita. O professor Jorge Matsas, aqui do IFT, Instituto de Física Teórica aqui de São Paulo, tá? Fica na frente da Barra Funda, é uma referência. E, por último, tá? O professor César Lenzi, que é o meu orientador. Esse cara é um gênio ambulante. O cara que publica 7, 8 artigos de relatividade todos os anos. Uau. Sim, estuda estrelas de nêutron. Então, esse cara é uma referência, porque ele também é um ser humano legal. É um cara bacana, é um cara que te dá confiança. Sabe aquela... Eu entrei no ITA há pouco tempo e, sabe, aquela questão de código de honra, você é nosso, você foi absorvido. Vamos lá, vamos trabalhar junto, nós estamos no mesmo barco, vamos remar junto. Assim, essas questões humanas eu nunca valorizei muito. Aliás, eu nunca valorizei. Tá? Isso foi de uns anos pra cá. Então, você se sentir bem com uma pessoa, você produz melhor. Opa, a sua produção aumenta. Mais. Então, o César Lenzi é esse cara. Ele tá nas redes sociais hoje, ele tá pegando todos os grandes físicos, trazendo pro ITA, tá fazendo um trabalho muito bonito. Ele é uma referência para mim. Esses físicos, para mim, são bons físicos que eu admiro muito, e eu vou deixar nos brasileiros aqui, que boa, é pra gente muito bom. Cara, guardar essa energia aqui. Algumas pessoas já tentaram falar sobre física para pessoas comuns, né? Você conhece algum livro
que seria interessante a gente recomendar? Conheço. Tem algum que você fala assim, cara, esse é um livro que para uma pessoa normal, que não é físico, não é matemático, puta, vai ter um progresso importante na vida? No Natal de 2002, na casa do meu avô, ele ainda estava vivo. Era Natal não, era Réveillon. A família se reunia e esse meu avô, que tem aquela biblioteca enorme que eu falei, eu encontrei um livro chamado 1, 2, 3, 3 pontinhos infinito. O livro de George Gamow. Gamow foi um físico que ganhou o prêmio Nobel, era parceiro do Einstein. Caramba. Tá? Espetacular. Eu fiz a besteira de pegar esse livro na mão às 9 horas da noite. Acabou o meu Réveillon. É mesmo? Tá, aí até me arrependo, porque foi um dos últimos ali com o meu avô. Acabou o meu Réveillon e esse livro falou, você vai ser físico. Foi o livro isso? É acessível, delicioso. O Gamow, ele tem uma comunicação espetacular, além de ser um prêmio Nobel, tá? Ele tem uma comunicação espetacular, excelente artista, porque ele fazia as gravuras do desenho dele. É mesmo? Que fazia legal. todos os desenhos. Então, assim, o Gamow é um cara espetacular, eu diria. 1, 2, 3 infinito. Sensacional. Um livro muito bom. Muito, muito bom. Muito bom. Tá? Não sei se virou best-seller, né? Porque existe muito essa questão do marketing e tal. As pessoas conhecem muito mais o universo na casca de nós, mas é um livro que eu não conheço ninguém que não é físico, que conseguiu ler e gostou. Ninguém consegue entender esse livro. Foi o Stephen Hawking que escreveu, mas né? O hype ali é porque o Stephen Hawking é um gênio, é um alienígena da inteligência. Então, se esse cara faz um círculo num papel, pô, é genial o círculo dele. Então, assim, é um livro para físicos esse. Não é um livro... Embora vendeu bastante... Eu imaginei. Todo mundo gosta de ter na estante, mas não é acessível. Não é. Não é acessível. 1, 2, 3 Infinito do Gamow é um absurdo o livro. Excelente. É super acessível. Cara, obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Adorei nosso papo. Cara. É um assunto que é difícil das pessoas entenderem. Eu acho que você faz um trabalho incrível nas redes sociais de traduzir e simplificar para meros mortais. Obrigado pela gentileza de ter vindo aí. Parabéns pelo seu filho. Hoje, quando a gente tava conversando, tava eminente, né? Tava na hora, tava no momento. Fica à vontade se quiser mandar algum recado. Eu vou colocar aqui o link do seu perfil para as pessoas te seguirem. Ah, legal. Bom, eu queria agradecer, tá, o pessoal aqui, o Marcelo. É um cara brilhante, excepcional. Ele faz um trabalho muito bonito, tá? Na parte de autoconhecimento, tem um conhecimento muito bacana. Você é um cara que tem conhecimento na parte técnica de computação, mas você tem um conhecimento humano que é riquíssimo. Então isso te dá uma amplitude gigantesca e isso é gostoso. E eu tô começando a me interessar por isso nessa nova fase da minha vida que eu virei pai. Eu queria agradecer ao pessoal que está assistindo aqui. Quem se interessar por física pode me seguir nas redes sociais, Econofísico. Eu costumo responder as pessoas que me mandam pergunta, que entram em contato comigo, mas não dá para responder todo mundo. Ficou grande. Ficou grande. Mas obrigado a todos. Agradecimento também ao Ita, que está me ajudando muito e que me abriu muitas portas. E com certeza eu quero retribuir toda essa gentileza, essa confiança que eles estão depositando em mim. Valeu, meu irmão. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Você que ficou até o final, não se esquece, a maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo não são inscritas. Quase 87% das pessoas. Então, se inscreve, isso ajuda demais a gente trazer conteúdos mais incríveis para você. Se você estiver no Spotify, aproveita, faz a avaliação nossa, deixe seu comentário aí. Um beijo e até a próxima semana.